Muito bom dia para você que está ligado na programação do SBT, você que estava em rede nacional de televisão e agora está local. Eu sou Felipe Malta. A partir de agora a gente vê as notícias que mexem com a nossa vida, jornalismo responsável, mas que não perde o otimismo. O motorista atropela um homem na BR-040 e arrasta corpo por mais de 20 quilômetros sem perceber. Maicon Leão. Malta, ela só descobriu o que tinha acontecido quando a filha, que também estava no carro, abriu a porta e se deparou com as pernas deste homem. A gente traz os detalhes daqui a pouquinho, mas a vítima teria sido arrastada ali por cerca de 20 quilômetros. Não, o que a gente precisa entender? Ou será esse rapaz? Ele já estava deitado no chão, estava morto, não estava bêbado, estava desacordado. Meu Deus, 20 quilômetros, já pensou? Abrir a porta do carro, a menina, e ver a perna do homem morto ali? Que coisa, meu Deus do céu. E mais, ladrão rouba celular e tem foto gravada por amigo da vítima. Ela estava dentro de uma lavanderia quando teve o aparelho roubado, mas durante o roubo, ela estava numa conversa de vídeo com um amigo que tirou print da tela e registrou o rosto do suposto bandido. Tomara que a foto agora ajude a polícia a encontrar esse homem, né? E mais, feirantes têm produtos furtados dentro da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Kátia Gomes. Impressionante, né, Malta? Essa feira, inclusive, é em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que é hoje. E os feirantes tiveram diversos objetos furtados, como, por exemplo, joias, produtos cosméticos e até roupas íntimas. E mais, policial militar é flagrado dando chute no rosto de um homem. A confusão aconteceu durante uma abordagem lá no Guará. A agressão foi registrada por testemunhas que estavam ali no local. Já a gente conta o motivo dessa violência, o que aconteceu, né? Será que o policial reagiu com excesso, precisou fazer uso da força? A gente vai entender em instantes. Você vai ver também, policiais militares evitam assalto a posto de combustíveis na IPTG. Márcio Fontinelli. Os dois indivíduos estavam aqui no posto de gasolina circulando em atitude suspeita quando o cliente desconfiou e pediu ajuda da Rotam. O desfecho dessa história eu conto daqui a pouquinho com o Tenente Rodrigues aqui da Rotam. É já. Muito bom, Márcio. Até daqui a pouco. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é quarta-feira, nosso jornal já está começando, a gente já está no ar. Gente, escuta essa história. Uma mulher motorista atropelou um homem e acabou arrastando o corpo dele por mais de 20 quilômetros, sem perceber. Pra gente ter ideia, 20 quilômetros, de uma ponta a outra, da asa sul à asa norte pelo eixão, a 14, 15 quilômetros mais ou menos, então um pouco mais do que isso. Por 20, ela arrastou o corpo desse homem. Essa mulher contou para a polícia que sentiu uma pequena colisão com algum objeto na rodovia, mas que só percebeu que se tratava de uma pessoa quando chegou em casa e encontrou esse homem ainda embaixo da roda do carro dela. Maicon Leão, boa tarde para você. Os bombeiros precisaram desmontar o veículo para conseguir remover o corpo desse senhor. Foi, Malta, boa tarde para você, para todo mundo que está ligado no SBT Brasília. Foi necessário ele tirar a roda, porque esse homem acabou ficando preso na estrutura ali do carro, até mesmo para ele conseguir ser arrastado aí essa distância que você falou, maior que a distância de uma ponta a outra da asa sul e da asa norte, cerca de 20 quilômetros. Para quem está em casa entender, esse caso aconteceu, era mais ou menos 11 horas da noite, entre 10 e 11 da noite. Essa mulher vinha acompanhada da filha ali pela BR-040, no sentido Cristalina, Brasília, mas dentro aqui da cidade de Lusiânia mesmo. No meio daquela estrada ali, Malta, chovia, estava escuro e ela só percebeu no momento que ela passou por cima de alguma coisa. E aí elas ficaram naquela situação, se era um galho, se era alguma coisa, e no meio desse caminho a filha começou: mãe, e se foi alguém? E se a gente atropelou alguém? E aí essa mulher preocupada, as duas ali, começaram a ligar então para o Corpo de Bombeiros e também para a concessionária que administra a rodovia. E aí no meio dessa ligação ali, dessa comunicação, do pedido de socorro, ela percebeu que passou uma viatura da concessionária que administra a rodovia justamente indo para aquele local, até porque nesse momento, Malta, eles não sabiam ainda, mas a concessionária já tinha recebido ali um pedido de um homem que estaria meio que tentando se jogar ali na frente dos carros. Então, ela
ela na conversa ali percebeu que o socorro já estaria ali, não se sentiu segura, confortável para descer ali na rodovia, porque primeiro estava escuro, chovendo bastante e já tinha chegado ali a viatura no local. Ela então decidiu ir para casa. Está a cerca de 20 quilômetros de distância do local em que esse atropelamento aconteceu para a casa dela. No momento em que ela chega lá, essa filha vai desembarcar, Malta. No que ela abre a porta, ela se depara com essa cena que a gente está vendo aí nas imagens. As pernas saindo ali bem pela porta do passageiro. Então, no que ela abre, ela se depara com os pés da vítima ali. As duas entram em pânico, desesperadas, ligam para o socorro. Aí chega o corpo de bombeiros, chega a polícia militar, mas infelizmente esse homem já estava sem vida. Quem vai explicar para a gente os detalhes dessa ocorrência, como tudo aconteceu, é o Major Eberson, ele que é o comandante do batalhão do Corpo de Bombeiros aqui de Lusiânia. Major, uma situação inusitada que até agora ainda não dá para entender ao certo como tudo aconteceu. Mas ela chegou a entrar em contato, esse atropelamento ali na rodovia, sem saber ao certo o que tinha acontecido. Boa tarde. Boa tarde, Malta, a todos que nos assistem. Foi exatamente isso que ela nos relatou, né? Que ela estava ligando para a gente naquele momento em que ela havia atropelado alguma coisa, que a filha dela, inclusive, achava que poderia ser um corpo. Então ela parou, estabilizou o veículo logo à frente, parou, nos acionou através do telefone 193 e ela, enquanto estava falando conosco, percebeu que a Via 040, né, a concessionária já estava chegando com a ambulância ali também. Possivelmente já havia sido chamado também, acionado, né, por outras pessoas. Então ela chegou nesse momento também e ela, percebendo ali que essa viatura já tinha chegado, ela acabou indo para a casa dela. Então o pessoal da Via 040 ficou procurando esse possível corpo que já tinha sido acionado lá. Mas não achou a não ser botas, um par de botas e também dinheiros ali espalhados, né? E ficou procurando ali por cerca de quase uma hora, entre mais ou menos 11h15 até meia-noite, meia-noite e 5. Foi quando nós fomos acionados pela segunda vez para ir na casa dela, porque possivelmente estaria ali parte do corpo dela, porque até então ela imaginaria que seria só parte do corpo, só uma perna que estava ali. Aí quando nós chegamos, percebemos que o corpo inteiro estava ali e foi quando nós precisamos inclusive retirar a roda para retirar esse homem. E o mais curioso, digamos assim, que apesar dessa longa distância, o corpo não estava totalmente deteriorado, como se tivesse sido arrastado por muito tempo, exatamente em função da chuva, do óleo que fica na pista, então ele estava ainda em boas condições. Major, a gente está falando, é uma distância muito grande, 20 quilômetros, como o senhor falou, o corpo não se deteriorou, mas como que esse corpo ficou preso no carro ao longo dessa distância toda? Como o senhor disse, foi necessário tirar a roda ali, aonde ao certo esse homem acabou ficando preso ali na estrutura? Quando nós chegamos lá, nós percebemos que o braço dele estava preso ali na balança da roda, ali, naquela parte que tem um vão, e onde ele acabou prendendo o braço por algum motivo, na parte da frente ali do carro. Major, quando as equipes do Corpo de Bombeiros chegaram lá na casa dessa condutora, como é que ela estava? Porque como a gente ficou sabendo, ela ficou extremamente abalada. Afinal, você abre a porta do carro, se depara com parte de um corpo, que era o que ela acreditava ali naquele momento, né? Exatamente. Primeiramente, como você já havia dito, a filha dela abriu e verificou que havia uma perna ali. Então pensou que era só uma parte do corpo. Aí falou para ela e as duas realmente entraram em pânico, ligaram o pastor e o pastor ligou também para a polícia militar, ligou para a gente. E eles ficaram bastante abalados, acabaram descendo pelo outro lado do carro para evitar inclusive olhar para aquilo ali. E foi quando nós chegamos lá e verificamos que o corpo estava inteiro lá no local. Aí foi feito esse trabalho ali de remoção e aí já assumiram as outras autoridades como remoção do corpo, né? Exatamente. Aí a polícia técnica científica, né, então para identificar ali o corpo e também para verificar as reais causas da morte desse jovem, né, que tinha aproximadamente 31 anos. Major, obrigado pela sua participação aqui no SBT Brasília. Malta, como o Major adiantou, nós recebemos agora há pouco a identificação deste homem. Ele tinha apenas 31 anos de idade, Douglas, ainda não se sabe o local certo em que ele morava ali na região, mas não seria um andarilho. Como a gente disse, a concessionária ela já tinha sido acionada pouco tempo antes, justamente por outros motoristas que passavam ali, que estranharam a situação de um homem às margens da rodovia, isso cerca de 10, 20 minutos antes
do horário descrito por essa condutora para que ela tenha atropelado esse homem, e aí eles já tinham anunciado para a concessionária, informado essa situação, que existia um perigo ali na rodovia, e foi justamente por isso que coincidiu justamente o momento em que ela entra em contato com as autoridades ali, com a chegada dessa ambulância ali da via 040. E aí, como o Major já tinha adiantado para a gente, Malta, eles foram à procura realmente de um corpo ali na rodovia, só que eles não encontraram, se depararam apenas com essa bota que a gente vê aí nas imagens, cerca de R$ 237 em espécie, mas não encontravam a vítima, nenhuma outra situação ali no local. Então eles começaram ali, continuaram as buscas por cerca de 1 hora ali para tentar localizar. Só depois veio essa informação de que a condutora acabou arrastando esse corpo até a casa dela. E aí, Malta, depois dessa situação ali que o corpo de bombeiros foi acionado para fazer a remoção do corpo, deram início às investigações. O caso está sendo investigado pela primeira DP de Lusiânia, já foi aberto inquérito policial, a priori por homicídio culposo, e a gente conversou agora há pouco com o delegado que está à frente do caso. Vamos ver. Mãe e filha foram conduzidas até a central de flagrante, onde foi colhidas oitivas, documentaram toda a situação, né? Lá no local dessa situação, entre o KM 38 e 40, foi encontrado quantia de R$ 237, um boné e uma botina, né, provavelmente dessa pessoa, já foi apreendido também. Então, assim, nós trabalhamos agora com a investigação no sentido de saber se esse corpo já havia sido atropelado ou já havia sido vitimado antes dessa senhora ter passado por cima, o que, em tese, realmente é o que aconteceu. Né, nós acabamos de saber agora da identificação dessa vítima. O policial está lá no IML agora. Daqui a alguns minutos eu já vou ter a qualificação dessa vítima. Aí nós vamos estudar o perfil dessa vítima, ele trabalhava na região, o que ele estava fazendo ali, para a gente tentar descobrir aí como que ele veio a óbito. Okay? Ele já tinha, por exemplo, outro veículo tinha atingido ele antes, até porque a concessionária que administra a via 040 já tinha recebido ali algumas mensagens que nesse trecho ali, falta saber se exatamente nesse ponto, já tinha uma outra situação ali também de risco. Isso, algum usuário da 040, um outro motorista, entrou em contato, nós não sabemos o horário exato, mas naquele período dizendo que tinha visto uma pessoa tentando se jogar na frente de carros. Então vamos apurar direitinho se é naquele perímetro, o horário, e para poder chegar nessa pessoa, se foi ele ou não, essa vítima. Por isso que é importante traçar o perfil dele aí, psicológico, de trabalho, quem era essa pessoa, o que ele estava fazendo naquele momento. O trabalho ainda continua até mesmo para saber, por exemplo, se essa vítima ela não foi ferida antes, outras circunstâncias não motivaram essa morte antes. Né? Exatamente, a peça fundamental vai ser o laudo, né, do IML, dizendo a causa-morte. Pode ter havido outra situação anterior, asfixia, disparo de arma de fogo, não sabemos, ou propriamente um atropelamento anterior. Então nós estamos esperando agora essas provas técnicas para poder elucidar a situação e concluir esse inquérito policial no prazo máximo aí de 30 dias. Então, gente, o Maicon, é porque assim, a gente tem que, né, ter toda a cautela para tratar desse caso, porque essa mulher que arrastou esse corpo por 20 quilômetros aí sem perceber, pode ter sido ali vítima também de uma situação para a qual ela não colaborou nada, né, para os acontecimentos. Porque se esse homem já vagava ali pelo acostamento, ele pode ter sido atropelado por um carro antes, né, era noite. Então talvez até o outro motorista pode não ter percebido, ou percebeu e fugiu, ou esse homem se jogou ali na pista e já estava morto, caído. Tem que entender como é que ele morreu primeiro. Arrastado ele foi, mas talvez ele tenha sido arrastado já depois de morto. Né? E ali, realmente, e a família desse rapaz também, a nossa solidariedade, que situação difícil. Maicon, o que mais de informação você pode compartilhar com a gente? Malta, essa é a principal linha de investigação da polícia até agora, de que essa mulher realmente ela tenha sido vítima de uma situação que já tinha acontecido. Até porque a gente tem esse registro lá na concessionária que administra a via às 10h40, 10h50 da noite, de que um homem estaria vagando ali pela rodovia tentando se jogar na frente dos carros. Então a concessionária se desloca para o local, para o quilômetro indicado, que é justamente ali entre o quilômetro 38 e o quilômetro 40,
Mas nesse intervalo, Malta, a polícia ainda vai tentar esclarecer agora o que aconteceu. Como o delegado disse, eles não descartam nenhuma possibilidade. Deixou o homem ter sido morto antes e depois apenas jogado nessa rodovia, ou se colaborando, inclusive, para essa tese apresentada pela concessionária, de que ele já estaria vagando ali pela pista, para que ele possa ter sido atropelado por um outro veículo, como você disse, pode não ter parado ali na situação, acabou fugindo, percebeu que era um local ermo, afastado, escuro, não teria testemunhas, acabou deixando essa vítima lá no local, porque o que a mulher narra, Malta, é o seguinte: ela está transitando com a filha, justamente voltando da fazenda para casa, que fica aqui mesmo no perímetro urbano de Lusiânia, ali na via 040, chovia bastante, e ela, num primeiro momento, acha que atropelou um tronco, mas pela pancada e tudo, a filha estranha e começa a ficar preocupada com a situação. Elas chegam a parar o carro ali, olham para trás, não vê nada, ligam para a concessionária, ligam para o corpo de bombeiros, e aí nesse momento em que elas estão ali conversando com as autoridades, com os responsáveis para fazer esses primeiros socorros ali na rodovia, ela vê o momento em que chega uma ambulância da concessionária, e ali ela segue. Então, para ela, naquele momento, a situação já estava resolvida, essa pessoa atropelada seria socorrida por essa ambulância da via 040 que tinha acabado de chegar, e ela segue tranquilamente. Então, a polícia não trabalha com essa primeira hipótese de que, por exemplo, essa mulher tenha atropelado esse homem, até porque no carro ali não tem indício de, por exemplo, de um atropelamento com a pessoa em pé, que se estivesse em pé, a gente estava até conversando com alguns agentes, essa marca ficaria no capô, ficaria ali no vidro, mas o carro não tem detalhes no capô nem no vidro, somente na parte de baixo. Então a possibilidade é realmente essa, de que estava caído ali na pista, como chovia bastante, isso atrapalha a visibilidade do condutor, então essa mulher acabou não conseguindo ver ao certo que estava ali no meio da rodovia, atropela, no primeiro momento pensa ser um galho, um tronco, alguma coisa, mas a filha ali de 22 anos, preocupada com a situação, na dúvida, levanta aquela possibilidade sempre da pior hipótese, que infelizmente foi o que aconteceu. Mãe, e se for uma pessoa? E aí ali elas decidem entrar em contato com as autoridades, pensam inclusive, Malta, que já tinham feito a parte delas, justamente de pedir o socorro para ajudar essa pessoa. Só quando chegam em casa que elas têm aquela surpresa de abrir a porta e se deparar com as pernas desse homem, Malta. Pois é, não, assim, a gente tem que esperar o resultado das investigações. Para essa família também é um trauma, né? Você chegar em casa e perceber que tem uma pessoa morta debaixo do carro, muito difícil. Agora, aparentemente, aí mãe e filha dentro do carro tomaram as precauções, até chamaram, pediram ajuda. A informação é de que outras pessoas já haviam acionado a concessionária para alertar que havia uma pessoa ali, né, na beira da rodovia, causando risco para o tráfego. Então agora é esperar a investigação e a nossa solidariedade, sobretudo para a família desse rapaz que morreu. Ainda falta descobrir como, mas certamente está todo mundo vivendo uma quarta-feira de bastante luto. E para essa mãe e para essa filha que possam superar esse trauma. Maicon, obrigado, tá, pelas informações. Se puder agradecer o Major aí pela entrevista com a gente ao vivo, eu volto a conversar contigo daqui a pouquinho. Escuta essa história. Uma jovem estava fazendo uma chamada de vídeo com um amigo dentro de uma lavanderia na Asa Norte. Então, beleza. Colocou ali a roupa para lavar na máquina. Ela finge que está aqui a máquina de lavar roupa. Estou aqui com um celular aqui conversando com meu amigo. Acontece que um criminoso entra no local e pega o aparelho da mão dela. O amigo que estava do outro lado da linha conseguiu printar a tela e registrar o rosto do criminoso. Então, repara aí a cena. Vamos assistir juntos para a gente entender o que está acontecendo. Estamos vendo aqui um rapaz no balcão e alguém ali. Foi rápido assim? Essa foi a ação? Olha só, já pegou o celular, aí printou e pegou a imagem do ladrão. Está aí, na tela. O amigo foi rápido, estava do outro lado da chamada de vídeo, quando percebeu que a amiga teve o celular roubado e dá um print ali. E olha, parece que ele estava de máscara e capacete. É um negócio assim, tava assim, será que estava passando por ciclista, um pano amarrado na cabeça? Se não fosse a rapidez desse amigo para tirar o print ali da tela, não teríamos a imagem do ladrão. Mas está aí, ele roubou o celular dela. Kátia Gomes, boa tarde para você. Essa imagem deve facilitar a polícia a encontrar esse criminoso, não é? Exatamente, Malta. E olha, você falou de print, mas na verdade ele conseguiu gravar a tela. A gente inclusive tem esse vídeo porque o amigo foi muito esperto. Quando ele percebeu que a amiga tinha ali, teve o celular roubado por esse criminoso, ele já começou a gravar a tela, toda a imagem. E o criminoso, ele saiu com o celular na mão, andando tranquilamente, e ele às vezes dava uma olhadinha
pro celular. Acho que ele não entendeu ali que estava numa chamada de vídeo e todas as vezes ali que ele olhava, ele foi, né, flagrado por essa câmera que o amigo fez ali, a gravação de tela. Então, o amigo registrou o criminoso andando com o celular e mostrando o rosto. Por quê? Para tentar disfarçar, né, para não ser flagrado pelas câmeras de segurança da lavanderia, ele entrou no estabelecimento utilizando máscara de proteção e faixa de propaganda. Sabe aquela faixa que a gente vê, né, muito comum a gente ver na rua, ali com pedaços de madeira fincada, faixa de anúncio mesmo, anúncio de casa ou de qualquer outra coisa? Ele pegou uma faixa dessa, né, de propaganda, enrolou na cabeça e utilizou a máscara. E aí ele entrou na lavanderia e uma jovem de 17 anos estava ali colocando a roupa para secar, porque ela já tinha lavado a roupa, e foi surpreendida por esse homem. Ela estava ali enquanto ela fazia essa atividade, conversando com esse amigo que inclusive mora em São Paulo, quando o homem entrou e pediu o aparelho. Ele fugiu ali com esse celular, mas mesmo ele tentando disfarçar, tentando fugir ali da câmera de segurança, ele foi flagrado ali pela gravação de tela que o amigo fez logo depois desse roubo. Eu vou conversar agora, Malta, com a mãe da vítima, que ela, claro, está assustada com toda essa situação. Ela pediu para não ser identificada. Ela está aqui na minha frente. Uma boa tarde, primeiramente, para a senhora. Foi um susto, né? A senhora estava me contando que tinha ido até a lavanderia com a sua filha e deixou ela ali por alguns minutos sozinha, e foi quando tudo aconteceu. Explica pra gente como que foi tudo isso que aconteceu e a ação desse criminoso. Bem, eu estava lavando roupa, minha filha no comércio ao lado, e ela acabou o compromisso e veio e foi me encontrar na lavanderia. Então a gente acabou de lavar, íamos embora, mas resolvemos secar a roupa. Então ela falou: não, mãe, eu fico aqui. Eu precisava ir em casa rapidinho, moro ali perto, e corri em casa. Quando eu cheguei em casa, eu tenho a mania de olhar a localização dos meus filhos. E algo me disse para eu dar uma olhadinha na localização da minha filha. Quando eu olhei no Google Maps, onde eu monitoro isso, eu vi que o celular dela estava se dirigindo para 314 Norte, a residencial ali perto. E achei estranho, eu falei: ué, ela largou as roupas lá e foi lanchar, alguma coisa assim. Enfim, eu telefonei para ela e o telefone foi desligado. Nesse mesmo momento, a minha filha tinha acabado de ser assaltada, conseguiu falar com uma pessoa de um estúdio próximo, acho que de tatuagem, enfim. Ela pediu ajuda e me ligou, eu fui correndo, ela também chamou a polícia, eu também chamei a polícia, e a polícia chegou lá até antes de mim, porque tem bastante policiamento na Asa Norte. Infelizmente, eles não conseguem estar em todos os lugares, em todos os blocos, né, ao mesmo tempo. E aí eu passei a última localização do bandido para a polícia e eles correram atrás. Infelizmente, não o encontraram, né? Mas é isso, os comércios, eles, principalmente à noite, eles ficam um pouco solitários, pouca gente nas ruas. E fica muita gente zanzando pelo plano piloto, atrás de oportunidades para furtar, para assaltar. E foi o caso. Eu acredito que esse cara estivesse zanzando por ali, me viu saindo da lavanderia, né? Deixei minha filha lá por alguns minutos sozinha e resolveu fazer essa abordagem. Minha filha não sabe se a arma que ele tirou lá do estojo é uma arma de verdade ou não. Parecia uma arma de verdade, mas pela imagem, ele segurando, parecia um objeto leve. De qualquer forma, eu ensinei minha filha a, nessas situações, entregue a bolsa, entregue o celular, não olhe para o bandido, salve sua vida. E foi isso que ela fez, ficou meio chateada. No fundo, ela queria ter enfrentado o bandido, achou que ele fosse uma arma falsa, mas graças a Deus ela obedeceu à mãe dela. E celular a gente compra outro. Logo depois que isso aconteceu, o amigo dela entrou em contato com a senhora. Como é que foi que vocês receberam, né, tiveram acesso a essa gravação de tela que mostra ali o criminoso andando tranquilamente depois do roubo, né? Ele não corre, dá pra ver que ele anda tranquilamente. Aparentemente ele parece até ter trocado de blusa, porque no circuito de segurança ele está com uma camisa
e nessa gravação de tela parece que é outra camisa, ele tira ali a máscara, tira a faixa de propaganda. E aí, como que vocês receberam essa imagem? Então, esse amigo da minha filha tem o meu contato e tem o contato do pai dela. Então, ele entrou em contato imediatamente com a gente, muito preocupado, desesperado, querendo saber o que houve e nos disponibilizando essa gravação. Então, a gente explicou que ela tinha sido assaltada e ele nos mandou o vídeo e imediatamente já passei para o sargento que nos atendeu ali da Polícia Militar e ele já recebeu, né, já pegou a localização, já pegou as imagens do bandido e foi atrás. E minha filha também tem o WhatsApp no notebook dela. Assim que ela chegou em casa, também fez contato com o amigo dela. A gente bloqueou, né? Fizemos o BO, né? A ocorrência policial, bloqueamos na operadora. Então, o aparelho foi bloqueado, o chip foi bloqueado e tomamos todas as providências e também entramos em contato com vocês aí, porque a gente tem que dar visibilidade para esse problema que está crescente e assustador no plano piloto. As crianças não podem mais nem descer dos blocos para brincar, como foi nossa infância. A gente não quer deixar Brasília se transformar aí nessa praça de guerra. Vocês entraram em contato também com a lavanderia, né? Porque vocês tiveram acesso às imagens, né, das câmeras de segurança que mostram ali o criminoso. Eles foram solícitos, como é que foi, né? Porque, igual a senhora disse, a lavanderia ela funciona 24 horas por dia. É aberta ali, qualquer pessoa pode entrar, não tem aparentemente nenhuma segurança maior. Exatamente, né? Entramos em contato com a rede de lavanderias e eles imediatamente falaram com o proprietário daquela filial. Ele já salvou, já gravou os vídeos para a gente e nos mandou imediatamente, foi encaminhado tudo para a polícia. Foi bem rápido, não é, o atendimento. E a gente fica pensando o que poderia melhorar a segurança. Eu acho que os comércios hoje têm que pensar em colocar botões de pânico para acionar imediatamente a polícia que estiver ali rondando nas proximidades ou então seguranças particulares que, porventura, esses comércios tiverem. A sua filha está com medo, a senhora também, né? Apesar de vocês terem ido ali na lavanderia por volta de 7 da noite, que não é tão tarde, agora vocês vão evitar? Como que vocês vão fazer? Então, eu não tenho mais coragem de ir à lavanderia à noite e durante o dia, quando é bem mais movimentada a quadra, eu não tenho tempo de ir. Então, eu vou ter que investir realmente em comprar minha máquina de lavar nova. A gente estava usando o serviço da lavanderia porque ela quebrou, mas eu fico com muito medo. Brasília está muito complicada, vizinhos da minha quadra sofreram tentativas de sequestro, tentativas de latrocínio e está muito complicado, então a gente procura evitar se expor a certas situações. A senhora até estava me contando que na quadra da senhora, que é bem ali próximo, o assalto foi ali na 414 Norte, não é isso mesmo, se eu não me engano? A quadra da lavanderia. 114 Norte, desculpa. A senhora mora ali perto da 114 Norte. Vocês até contrataram segurança particular que passa com moto, não foi isso? Isso. Muitas quadras em Brasília e em outras áreas também da cidade, não só no plano piloto, estão contratando rondas motorizadas que ficam geralmente durante a noite, né? 2 motos por cada 2 quadras, motos silenciosas, ficam rodando tudo para dar uma assistência à segurança da quadra. Nós temos também contato direto com os batalhões da Polícia Militar, que criaram, né, que também estão junto com a comunidade nessa função de aumentar a segurança. Então, melhoramos a comunicação da comunidade com a polícia imediatamente já recebe ali no WhatsApp imagens, gravações. Claro, primeiro é o 190, mas o WhatsApp também, ao mesmo tempo, ele é utilizado. E assim, nós temos tentado melhorar essa questão da segurança com a ronda noturna. Aumentou muito as taxas condominiais dos blocos, porque nós todos temos que participar e cotizar aí o custo dessa segurança. Ou seja, né, o próprio morador tendo que pagar para ter segurança. Só para finalizar, nós entramos em contato, né, a produção entrou em contato com a lavanderia,
para saber, né, sobre essa questão ali da segurança. E eles falaram o seguinte, que precisa ter mais policiamento ali na região, policiamento a pé, que a polícia passa de carro, mas o criminoso aproveita aquele momento ali para fazer o roubo, né, ou talvez até um furto. Então, que se voltasse aquela dupla Cosme e Damião que tinha, que era ali composta por 2 policiais caminhando a pé, aumentaria a segurança ali na região. Essa foi a nota que nós recebemos da lavanderia. Malta, eu volto com você. Muito obrigada pela sua participação. Eu queria que você agradecesse a essa amiga aí pela entrevista ao vivo. Ela ensinou a filha, né, de forma corretíssima. Por mais desgosto que a gente tem que entregar o celular, a bolsa, a carteira, que a vida da gente vale mais e no outro dia, com fé em Deus e trabalho, acreditando que as coisas vão dar certo, a gente conquista outra vez os nossos bens. Não estou dizendo que é fácil você ver um vagabundo levar o seu celular dessa maneira. Hoje todo mundo tem, isso aqui é um aparelho que custa caro e todo mundo necessita para trabalhar, para poder entrar em contato com suas famílias, para poder manter contato com um amigo, com um parente que está distante. Então isso aqui tem sido alvo dos bandidos. Agora você veja, né? Estamos tratando de uma família que mora no plano piloto, sim, mas não de uma família que está aí jogando dinheiro fora, rica, porque estava usando a lavanderia comunitária para esperar um momento melhor financeiramente para comprar uma máquina de lavar roupa para colocar dentro de casa. O que essa senhora está relatando sobre a insegurança no plano piloto, infelizmente não é só no plano piloto, né? Nossos amigos telespectadores que moram em Taguatinga, Águas Claras, Samambaia, Ceilândia, Santa Maria, estão até mais acostumados com a violência, porque é uma região menos policiada do que a região do plano piloto. O que importa dizer é o seguinte, e a gente vai dizer isso quantas vezes forem necessárias aqui no jornal, ao longo de quantos dias forem necessários, para a gente criar, né, a tentativa é essa, um senso comum do que tem que ser feito. O Distrito Federal é o exemplo de que polícia na rua é importante, de que polícia civil investigando e prendendo o bandido é fundamental, mas que se a gente parar um investimento no policiamento, as coisas não vão resolver. Porque o Distrito Federal é o exemplo mais cabal de que a polícia prende e a justiça solta. No Distrito Federal, o ladrão que comete crime é preso, seja em flagrante pela Polícia Militar ou pela inteligência da Polícia Militar, seja em investigação depois pela Polícia Civil. E o que acontece? A justiça solta. É esse o problema que nós temos que enfrentar. O que está acontecendo, eu não sei. Uma disposição voluntária da justiça criminal de passar a mão na cabeça de bandido? Não sei. Falta vaga no sistema carcerário? Falta, isso eu sei. Mas o que nós temos que resolver é a ponta do processo. Porque entre a prisão e a pessoa continuar presa, tem uma distância muito grande. No Brasil, o ladrão de celular que com uma arma de fogo ameaça a moça que está ali na frente da máquina de lavar roupa, vai preso e depois é solto outra vez. Isso é desesperador, né? Porque atrapalha todo mundo em todos os âmbitos da vida. Estamos diante de uma família que poderia esperar mais um pouco, né, para comprar a sonhada máquina de lavar roupa para dentro de casa, se tivesse um pouquinho mais de paz para poder usar a lavanderia compartilhada até ter o momento certo de comprar. Mas não, agora vai ter que fazer uma dívida, parcelar em não sei quantas vezes no cartão de crédito. Por quê? Por quê? Porque não tem paz para botar uma roupa para lavar na quadra comercial do lado. Obrigado, tá, Kátia? A gente volta a se falar daqui a pouquinho. Agora pra você ver. Policiamento nós temos. Não é puxar sardinha da Polícia Militar nem da Polícia Civil do Distrito Federal. Vocês sabem que aqui no jornal, inclusive hoje vai ter um caso que nós vamos ter que discutir, né? Quando existe um tema sensível, uma reparação que a gente precisa cobrar das corporações, nós fazemos isso de uma forma muito honesta, transparente e respeitosa, né? Mas a questão é a seguinte, falar que o Distrito Federal não é policiado é mentira, que a Polícia Militar não está agindo. Sim, está agindo. A Polícia Civil também está agindo. O problema é que na hora de denunciar, vem Ministério Público defender bandido, vem Justiça defender bandido e presos eles não ficam. Olha esse caso. Policiais militares evitaram um assalto a posto de combustíveis que fica lá na EPTG. Um cliente percebeu que os 2 suspeitos estavam rondando o posto e pareciam bem nervosos. Então esse cliente viu uma viatura da Rotam passar pelo local e pediu ajuda aos policiais. Márcio Fontinelli é o repórter que tem mais detalhes desse caso pra gente. Ô Márcio, os policiais encontraram com esses 2 homens ali no posto, o que aconteceu? Oi, Malta. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. A Polícia Militar encontrou uma arma de fogo com esses indivíduos. Você falou um pouquinho do que aconteceu e eu quero dar um pouquinho mais de detalhes de como tudo isso funcionou. Era final da tarde
por volta de 5h40 da tarde, um cliente veio até esse posto de gasolina aqui na EPTG abastecer o carro. E ali notou que dois indivíduos estavam caminhando ali bem estranho. Por quê? Esses indivíduos, eles iam até o caixa do posto de gasolina, que fica aqui atrás. Aí olhavam, saíam, voltavam, entravam no posto, na área de conveniência do posto, saíam novamente. E esse cliente ele foi fundamental, porque ele viu uma viatura da Rotan. E aí ele foi lá e falou, olha, tem um pessoal esquisito ali, parece que está com uma movimentação estranha. E a Polícia Militar, como sempre, presente ali, sempre fazendo o seu trabalho de forma muito séria, foi e abordou esses bandidos. O que aconteceu, quem conta agora pra gente é o Tenente Rodrigues. Tenente, obrigado pela participação do senhor aqui no SBT Brasília. Tenente, depois que a viatura recebeu a denúncia desses dois indivíduos, como é que foi o procedimento? Boa tarde a todos. Os prefixos de Rotan estavam realizando patrulhamento tático na área do Guará. E quando na altura da EPTG aqui, foram alertados por um cliente do posto que haviam dois indivíduos transitando em atitude suspeita aqui, rodeando o caixa do posto, a conveniência, indo e voltando atrás do estacionamento. E isso gerou a suspeita no cliente, que informou os prefixos de Rotan. Com base nas informações das características desses dois indivíduos, os prefixos se deslocaram até o posto, quando na altura da conveniência, os dois com as características repassadas foram localizados. Um deles não obedeceu ao comando de abordagem e tentou se evadir do local, mas foi interceptado pelos policiais da Rotan. Com eles na abordagem e na busca pessoal, não foi localizado nada de ilícito, mas um deles estava com a chave do veículo, estava estacionado atrás da conveniência. Nesse veículo foi encontrado, debaixo do banco do motorista, um revólver calibre 38 com 6 munições intactas. Nenhum deles assumiu a propriedade da arma e nem falou o que iria fazer com esse armamento. Então, com base na situação, os prefixos deslocaram com os dois indivíduos até a primeira DP para o registro do flagrante. Agora, tenente, um deles fugiu. A Rotan conseguiu pegar e aí foi encontrada uma arma com eles. Esse rapaz que fugiu, o que ele alegou? Ele viu a viatura e correu da polícia por quê? Ele disse que se assustou, que ele tentou fingir que estava numa ligação, que é possível ver pelas filmagens, disse que se assustou e tentou se evadir. Se assustar com a polícia é complicado, né, tenente? Agora é o seguinte, a arma foi encontrada no carro, nenhum deles assumiu a autoria, mas algum deles chegou a comentar se tinha intenção realmente de assaltar o posto, o que eles estavam fazendo aqui? Não, eles não falaram o que estavam fazendo aqui, nem assumiram a propriedade, tampouco queriam fazer com ela. A gente questionou, mas eles responderam que não conhecia a procedência do armamento. Agora, tenente, a gente sabe da importância do trabalho da Polícia Militar e também da importância das pessoas ajudarem, a população ajudar a Polícia Militar também nesse patrulhamento. Quando a pessoa identifica que está em alguma situação de perigo ou alguma questão ali que talvez esteja trazendo algum crime, como é que ela deve proceder com relação à polícia? Ela pode parar uma viatura? Ela deve ligar direto no 190? Como é que é isso? Ao deparar com a situação que foge à normalidade, qualquer situação que gere uma suspeita, qualquer cidadão, qualquer pessoa pode parar uma viatura na rua, informar sobre essa situação, pode ligar no 190, que nós estamos 24 horas à disposição. Tenente, parabéns pela atuação da Polícia Militar, parabéns ao cliente que avisou a Polícia Militar também. É isso, Polícia Militar e comunidade agindo juntos aí, a gente consegue combater um pouquinho mais essa criminalidade. Malta, eu volto com você. Muito obrigado, Márcio. Agradeço a Rotan pela presença ao vivo aqui no nosso jornal. A gente respeita muito os policiais militares e que bom que eles puderam evitar esse assalto aí no EPTG. Meio-dia 17 aqui, notícia ao vivo tem prioridade. O presidente Lula, neste momento, fala sobre ações do governo federal anunciadas neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Vamos ouvi-lo. As causas. Respeito que nós lutamos para construir quando governamos este país. Respeito que faltou ao governo anterior, quando optou pela destruição de políticas públicas, cortou recursos orçamentários essenciais e chegou a estimular de forma velada a violência contra as mulheres.
Tenho a satisfação de dizer a vocês que finalmente o Brasil voltou. Voltou para combater a discriminação, o assédio, os estupros, o feminicídio e todas as formas de violência contra as mulheres. As estatísticas mostram que todos os dias, inclusive nesse 8 de março, em que comemoramos o Dia das Mulheres, 3 brasileiras são assassinadas pelo simples fato de serem mulheres. É intolerável que, enquanto participamos dessa solenidade, uma mulher ou uma menina esteja sendo estuprada a cada 10 minutos. Estamos apresentando hoje um pacote de medidas para colocar um fim nessa barbárie. Mas é preciso ir além do combate à intolerável violência física contra as mulheres. Quando aceitamos que as mulheres ganhem menos que o homem no exercício da mesma função, nós estamos perpetuando uma violência histórica contra as mulheres. É importante lembrar que nesse projeto de lei que nós estamos mandando ao Congresso Nacional, tem uma palavra, só uma palavra, que faz a diferença de tudo que já foi escrito sobre trabalho igual entre homens e mulheres exercendo a mesma função. Uma única palavra. E essa mágica palavra chama-se obrigatoriedade de pagar o salário igual. Vai ter muita gente que não vai querer pagar, mas para isso a justiça tem que funcionar para obrigar o empresário que não pagar aquilo que a mulher merece pela sua capacidade de trabalho. Quando aceitamos que a mulher ganhe menos que o homem no exercício da mesma função, nós estamos perpetuando uma violência histórica. Quando negamos às mães solo o direito de criar os seus filhos com dignidade e segurança, nós estamos normalizando uma violência contra as mulheres. Quando deixamos de construir creches para que as mães possam trabalhar em paz, sabendo que seus filhos serão bem cuidados, nós estamos cometendo uma violência contra as mulheres. Quando deixamos de criar condições para que as meninas abracem a profissão que desejarem, inclusive em áreas ligadas à ciência e tecnologia, nós estamos sendo coniventes com essa violência contra as mulheres. Quando aceitamos que as mulheres, embora sejam 52% da população brasileira, ocupem apenas 17,7% das cadeiras na Câmara dos Deputados, nós estamos fechando os olhos para mais uma violência contra as mulheres. Quando aceitamos como natural que uma única mulher seja obrigada a enfrentar a fila do osso para alimentar a família, nós estamos cometendo uma violência contra todas as mulheres. Quando são muitas as formas de violência contra as mulheres, e é dever do Estado e de toda a sociedade enfrentar cada uma delas. Minhas queridas companheiras, minhas queridas amigos e meus amigos, nada, absolutamente nada, justifica a desigualdade de gênero. A medicina não explica, a biologia não explica, a anatomia não explica. Talvez a explicação esteja no receio dos homens de serem superados pelas mulheres. É isso que não faz sentido algum. É isso que não faz sentido algum. Primeiro, porque as mulheres querem igualdade e não superioridade. E segundo, porque quanto mais as mulheres avançam, mais o país avança, e isso é bom para toda a população. Infelizmente, não é esse
um problema exclusivo do Brasil. A Organização das Nações Unidas acaba de divulgar um estudo sobre a disparidade de renda e a desigualdade entre homens e mulheres no mundo inteiro e concluiu que ela é ainda mais profunda do que imaginávamos. A conclusão assustadora do estudo é que a humanidade levará 300 anos para alcançar a igualdade entre mulheres e homens se permanecerem as condições atuais. Por isso que nós não podemos aceitar que essas condições atuais sejam mantidas. A igualdade de gênero não virá da noite para o dia, mas precisamos acelerar esse processo. Se dependesse deste governo, a desigualdade acabaria hoje mesmo por um simples decreto do presidente. Mas é preciso mudar políticas, mentalidades e todo um sistema construído para perpetuar privilégios dos homens. E isso, minhas amigas, vocês sabem, só é possível com muita, mas muita luta nesse país. Nenhum dos avanços das mulheres foi dado de mão beijada. Todos foram conquistados com muita luta. As mulheres estiveram presentes nas grandes lutas desse país. Quando falamos da independência do Brasil, é preciso lembrar de 2 de julho na Bahia, quando os portugueses foram finalmente derrotados. Essa luta tem 3 grandes símbolos: Maria Quitéria, Joana Angélica e Maria Filipa. Quando falamos do enfrentamento à ditadura, é preciso lembrar a companheira Dilma Rousseff e tantas outras jovens mulheres que não fugiram à luta e pagaram um alto preço por isso. Minhas amigas e meus amigos, as mulheres tiveram protagonismo em vários momentos-chave da nossa história recente. A redemocratização, a anistia, as diretas já e a Constituinte. Mas quando falamos de luta, não falamos apenas de batalhas políticas, o que seria das artes e da cultura sem Carolina de Jesus, Tia Seata, Elza Soares, Clarice Lispector, Bete Carvalho e Tarsila do Amaral e tantas outras mulheres tão extraordinárias que nasceram no nosso país. Imagino quantas vezes a menina Marta ouviu dizer que futebol era coisa de homem antes de se tornar um dos maiores nomes do futebol brasileiro de todos os tempos. E quantas vezes a cientista Jaqueline Góes de Jesus, que mapeou o genoma do coronavírus, precisou teimar até conquistar o respeito dos seus pares. E quantos obstáculos Tarciana Medeiros e Rita Serrano tiveram que transpor para chegar aos cargos máximos no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. Quero terminar dizendo que o respeito às mulheres é valor inegociável em todas as esferas do Executivo Federal. Criamos o Ministério das Mulheres. Temos 11 mulheres à frente de ministérios. Mas todos os ministérios e cada integrante desse governo é corresponsável pelas políticas e ações direcionadas às mulheres brasileiras. Por isso, quando digo que o Brasil voltou, é preciso acrescentar: o Brasil voltou e precisa de todas e de todos. Eu tenho a certeza de que poderemos contar com vocês na reconstrução de um país mais justo, menos desigual e mais inclusivo. Companheiras e companheiros, depois de tudo o que aconteceu aqui hoje, certamente muitas de vocês ainda estão dizendo: mas falta muita coisa.
O fato de dizer que nós temos 11 mulheres no governo, isso não faz você agradecer ao governo, faz você dizer que falta mais mulheres participando do governo. E isso é um processo. É um processo que a gente vai avançando na medida em que a sociedade vai avançando e vai conquistando espaço. É um processo que começou em 2003, quando ganhamos as primeiras eleições. É um processo que continuou com a companheira Dilma, quando ela ganhou em 2010. Mas é um processo que vocês percebem que recebeu, ou melhor, sofreu um retrocesso muito grande a partir do golpe de 2016 na companheira Dilma Rousseff e sofreu um golpe ainda maior depois que o Coisa foi eleito presidente da República desse país. Vocês viram o retrocesso, não apenas que as mulheres sofreram, o retrocesso que a sociedade brasileira sofreu, o retrocesso que as conquistas sociais e os avanços sociais sofreram nesse país. Por isso é importante vocês estarem preparados, que a gente tem que lutar não apenas para conquistar, mas a gente precisa lutar para manter. Vocês perceberam que é muito fácil destruir uma coisa que você levou anos para construir. Desde 1943, que está escrito na CLT que a mulher tem direito a ter o mesmo salário do homem. Desde 1943. Mas sempre tem uma vírgula antes do D, ou uma vírgula depois do D, que fica dando volta, e se cria tantos empecilhos que a mulher termina nunca tendo. A exigência para dizer que a mulher tem é uma exigência tão grande que é capaz de nenhuma mulher no planeta Terra atender. Quando nós fizemos essa lei agora, nós fizemos questão de colocar a palavra obrigatoriedade de cumprir a lei, para que definitivamente, no serviço público, nos escritórios, nos bancos, nas lojas, nas fábricas, ninguém ganhe menos apenas pelo fato de ser mulher. A gente está dizendo alto e bom som que quem trabalha na mesma função e exerce a mesma função com a mesma competência, a mulher tem o direito de ganhar o mesmo dinheiro que ganha um homem trabalhando. Quando a gente conseguir isso, a gente ainda vai precisar conquistar outras coisas, porque é preciso melhorar a vida da mulher negra no mundo do trabalho, é preciso melhorar a vida do povo negro, sabe, no mundo do trabalho, no mundo social, porque ele ainda ganha menos. O que nós estamos hoje é apenas dizendo para as companheiras mulheres brasileiras: nós estamos avançando. Não permitam que nós nos contentemos com o que nós conquistamos hoje. O que nós conquistamos hoje é o estágio da consciência política que vocês têm hoje. E eu espero que vocês continuem evoluindo, continuem brigando, para que a gente possa conquistar, sabe, tudo que vocês têm direito no mundo do trabalho, dentro de casa, no mundo da cultura e, sinceramente, no mundo da educação. Um beijo no coração de cada mulher e um beijo no coração de cada companheiro homem, para ele não se sentir diminuído no dia de hoje. Um abraço, gente. Muito bem, nós assistimos ao vivo o pronunciamento do presidente Lula, num evento em que o governo federal anuncia algumas medidas pela igualdade de gênero, entre elas um projeto de lei que será enviado ao Congresso para exigir a obrigatoriedade de pagar o mesmo salário para homem e mulher que exercem a mesma função. Brevemente, eu queria compartilhar com você que está em casa, aproveitando o contexto do Dia Internacional da Mulher. Aqui você está vendo um rapaz apresentando o jornal, mas eu preciso dividir com você, telespectadora, que aqui no SBT, elas são a maioria, Na nossa redação, no administrativo, no comercial, as mulheres são presentes e importantíssimas nesse trabalho. No vídeo você está acostumado
a vê-las, né? Das nossas repórteres do local, 75% são mulheres. No nacional, muito mais do que esse índice. Elas estão na produção, no jornalismo, no vídeo, no bastidor, também nos postos de chefia. Aqui neste jornal, a editora-chefe é uma mulher, nesse momento está em licença maternidade. A profissional que a substitui como editora-chefe interina é uma mulher. À noite, 7h20, Viviane Costa, que é apresentadora e editora-chefe do jornal, também representa você que está em casa. Isso é para compartilhar contigo que o que a gente leva ao ar aqui no SBT todos os dias também tem um olhar e uma curadoria feminina para que a gente possa, cada dia que passa, também colaborar para essa luta de igualdade que é tão necessária e tão urgente. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já. Pai e filho foram presos pela Polícia Civil depois de tentarem matar a facadas 2 pessoas no Recanto das Emas. Os dois já teriam várias passagens pela polícia por crimes como homicídio tentado e Maria da Penha. Quem traz os detalhes pra gente é o repórter Maicon Leão. Maicon, bem-vindo de volta ao jornal. O que você pode compartilhar com o nosso público? Oi, Malta. Boa tarde novamente para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. A gente está falando de um pai aí de 57 anos, de um filho de 30, que, como você já adiantou, tem uma extensa ficha criminal e que agora se envolveu em uma nova confusão que dessa vez quase custou a vida de outras 2 pessoas, entre elas um adolescente de 17 anos. Para quem está em casa entender, uma confusão que aconteceu em uma distribuidora lá do Recanto das Emas. A gente tem inclusive umas imagens, umas câmeras de segurança, que na verdade é de outro estabelecimento. A gente precisa reparar o que acontece no canto superior direito da tela. A gente vê uma confusão, uma correria nesse canto da imagem, que é justamente onde fica essa distribuidora. Essas imagens cedidas pela página Recanto Alerta mostra justamente a confusão, o momento que começa um jogar cadeira no outro. Só que, Malta, essa situação ela sai do controle quando esse pai de 57 anos parte para cima de outras 2 pessoas com uma faca. Esfaqueia essas pessoas e no fim todo mundo sai correndo. As 2 vítimas feridas, elas correm para o HRSAM em busca de socorro. De lá são transferidas para outros hospitais e aí começa a investigação. Polícia Militar leva o caso para a Polícia Civil, informa que as vítimas tinham ido por conta própria procurar socorro. Eles vão até o hospital, encontram as pessoas lá em situação crítica, inclusive uma dessas vítimas na sala vermelha, mas eles conseguem levantar as informações de quem são os autores dessa tentativa de homicídio e chegam até pai e filho de 57 e 30 anos. Só que aí agora vem o detalhe, Malta. O que aconteceu que motivou toda essa confusão? Você e quem está em casa não vai acreditar. Uma olhada, uma encarada, um esbarrão motivou tudo isso entre o filho, esse menino de 16 anos com esse outro de 30 anos de idade. Segundo o pai, esse menino estava olhando com o cara ruim, essa é a palavra que ele usa, as palavras que ele usa para o filho dele, e eles foram lá tirar satisfação. Iniciou essa discussão com as cadeiras, e aí para defender o filho, ele que estava armado com a faca, partiu para cima dos 2 e depois eles fugiram. Os 2 foram presos agora lá pela 27ª DP, justamente do Recanto das Emas, e o delegado vai explicar para a gente os detalhes e, claro, agora como fica a situação desses 2 homens que já têm uma extensa ficha criminal. Na data de ontem, policiais da 27ª Delegacia de Polícia prenderam 2 autores, pai e filho, por tentativa de homicídio. Os autores, após uma briga generalizada aí numa distribuidora de bebidas, teria tentado contra a vida de 2 rapazes. Os rapazes foram levados aí para o Hospital Regional de Samambaia, posteriormente foram levados ao Hospital Regional de Taguatinga, onde encontra-se estável. Pai e filho, que foram os autores desse bárbaro crime, teriam confessado a prática do crime, teria relatado que a briga teria ocorrido em razão de cachaça, O fato teria acontecido aí por volta de 2 horas da manhã do dia 6 de 3 de 2023, na quadra 102 do Recanto das Emas. Agora, pai e filho encontram-se à disposição da Justiça. Se condenados, poderão pegar a pena de até 20 anos de prisão. Malta, a gente sempre fala aqui da situação, até onde vai o ser humano, aonde não saber tolerar e armar uma confusão em cima
de uma olhada estranha, uma cara feia. Por pouco, 2 pessoas ali não perderam a vida, mas como o delegado disse, tinha ali no meio um problema que a gente mostra várias vezes, que também é um fator que complica ainda mais essas situações, que é justamente a bebida. E aí junta uma pessoa que já tem um histórico criminoso ali, inclusive com tentativa de homicídio, homicídio, Maria da Penha, entre outras ocorrências que prezam ali pela violência. A gente tem que falar que, felizmente, essas outras 2 vítimas não morreram, né? Muito obrigado, Maicon. A gente volta a se falar daqui a pouco. Foi enterrado em Taguatinga o corpo de Dulce Sena, de 5 anos. A menina que foi morta pela própria mãe, né? Uma morte planejada, segundo a polícia, para se vingar do pai da menina que não queria mais continuar casado com a mãe. E essa mulher até incendiou o apartamento para tentar esconder o crime. Os vizinhos ainda estão traumatizados com o crime. Não tem como não se abalar, não tem como demonstrar um sentimento a respeito disso e buscando aí esse conforto espiritual, né? Porque a situação da noite foi muito complicada, foi desesperador. Zenaide Rodrigues de Souza, mãe da pequena Dulce de 5 anos, passou pela audiência de custódia e teve a prisão convertida em preventiva. Segundo a Polícia Civil, ela matou a própria filha e colocou fogo no apartamento para esconder o crime. Essa carta foi encontrada no apartamento e a mulher descreve como teria matado a criança. À tarde, usando um travesseiro, asfixiaria a filha até a morte. De acordo com as investigações, o crime foi premeditado e tinha como objetivo se vingar do ex-marido. Ela não se conformava com o fim do relacionamento e nem da aproximação do homem com uma outra mulher. De acordo com as investigações, a morte da filha seria uma forma de fazer o ex-companheiro reviver a perda do pai, que morreu em um incêndio. Os elementos encontrados no local mostram a frieza dessa mulher ao matar a sua própria filha e foi colhido uma série de contradições. Que, por exemplo, no início ela dizia que não sabia que a menina estava no apartamento, o que não é verdade. A menina estava lá dentro com a chave trancada por fora. Ela que trancou a menina lá dentro. Segundo o delegado, o pai da criança é presente e ajudou a mobiliar o apartamento. A mulher vai responder por homicídio e deve passar por exames psicológicos. Na noite passada, vizinhos fizeram uma homenagem para a pequena Dulce. Três brasileiros e uma mulher portuguesa foram presos em Lisboa, capital de Portugal, suspeitos de integrar uma quadrilha de golpes financeiros. Esse grupo, que tinha como alvo vítimas só aqui no Brasil, causou prejuízos milionários. O escritório de fachada ficava nesta rua, num bairro nobre de Lisboa, junto às sedes de grandes empresas e multinacionais. A quadrilha oferecia às vítimas investimento em ações que não existiam, num esquema inspirado no filme O Lobo de Wall Street, que conta a história verídica de um agente da Bolsa de Valores de Nova York, preso por aplicar golpes financeiros em milhares de americanos. Os gerentes ficavam o tempo todo incentivando eles a verem esse filme, o filme protagonizado por Leonardo DiCaprio, e aqueles valores, no sentido do egoísmo. O lema na empresa era: pense em você e na sua família. Esqueça as vítimas. A Polícia do Distrito Federal começou as investigações há cerca de um ano, após receber uma denúncia. A quadrilha contratava imigrantes brasileiros para oferecer investimentos na Bolsa de Valores. Por meio de um call center, eles entravam em contato com as vítimas no Brasil, mas o dinheiro era convertido em criptomoedas e desviado para as contas dos criminosos. Era criada uma ilusão na página, dizendo que a pessoa tinha aquele crédito ali transformado em dólares. Os criminosos cortavam a comunicação, desligavam o WhatsApp. A polícia conseguiu identificar até agora 945 vítimas e algumas delas chegaram a perder até R$1,5 milhão de reais. As autoridades aqui em Lisboa prenderam os 3 brasileiros e a cidadã portuguesa depois da Interpol ser acionada. Os suspeitos, Alan Cordeiro, de 42 anos, Vitória Amanda, de 24 e Eduardo Rodrigues, de 29, aguardam extradição para o Brasil. Segundo as investigações, o grupo atuava há pelo menos 4 anos, com escritórios de fachada não só em Lisboa, mas também em Praga, Londres, Madrid, Tel Aviv e Dubai. Com a ajuda da Interpol, os sites da empresa foram derrubados e as contas bancárias dos envolvidos bloqueadas.
A polícia conseguiu chegar também ao líder da quadrilha. O chefe está preso, detido na Alemanha. A gente precisa entender que esse grupo criminoso aplicava o golpe somente no Brasil. Foi uma escolha, e uma escolha muito mal feita, no sentido que o Brasil não teria condição de buscá-lo lá. Você que recebeu auxílio emergencial, talvez essa notícia aqui te interesse. A Polícia Federal desarticulou uma organização criminosa que aplicava golpes nos beneficiários do auxílio emergencial. E de acordo com as investigações, os golpistas podem ter desviado mais de 50 milhões de reais desde 2020. A Polícia Federal acredita que essa foi a maior operação contra fraudes no sistema de benefícios sociais do governo. Os agentes cumpriram 47 mandados de busca e apreensão em 12 estados e no Distrito Federal. Os principais integrantes da organização criminosa foram presos, um em Brasília e o outro em Goiânia. Um hacker criador de um programa que faz buscas em sistemas bancários para identificar quem tem direito ao auxílio emergencial. Desde os 16 anos de idade, ele era monitorado pela Polícia Federal. Nós agora conseguimos comprovar as fraudes dele, inclusive contra outras instituições, além da Caixa Econômica, com mais de 8 anos. Então, o que nos permitiu cumprir esse mandado de prisão preventiva no nome dele. Segundo a investigação, em pouco mais de 2 anos e meio, a quadrilha teria desviado mais de 50 milhões de reais. As fraudes começaram a ser apuradas em agosto de 2020, depois que a Caixa denunciou à Polícia Federal casos de beneficiários que reclamaram do não recebimento do auxílio emergencial. Os investigadores descobriram que os benefícios desviados foram parar na conta de uma empresa da cidade de Indaiatuba, no interior de São Paulo. A Polícia Federal aqui de Campinas concluiu que a quadrilha usou o CNPJ dessa firma em fraudes bancárias para movimentar o dinheiro. Então, essa conta, em uma determinada instituição bancária, eram emitidos vários boletos. Então, com base nas contas das vítimas, esses fraudadores pagavam esses boletos para retirar esse benefício da conta, de uma conta da Caixa Econômica, para desviar para essa determinada instituição bancária. Na casa de um dos alvos, em São Luís do Maranhão, os agentes apreenderam cartões bancários em nome de terceiros e máquinas de pagamentos. Os suspeitos são investigados pelos crimes de furto mediante fraude, estelionato e organização criminosa. A Justiça autorizou o bloqueio de bens e valores encontrados no nome deles. De volta ao nosso noticiário local, um policial militar foi flagrado dando um chute no rosto de um homem durante uma abordagem no Guará. A agressão foi filmada por testemunhas que estavam ali no local onde toda a confusão aconteceu. O Maicon Leão vai trazer pra gente os detalhes. Aí tá a imagem, deixa eu só assistir junto com o pessoal primeiro. Estamos ali vendo um grupo de policiais militares, há uma confusão ali atrás, uma discussão, até o momento que alguém é jogado ao chão, tem spray de pimenta, um chute no rosto ali nesse momento. Esse é o registro. Maicon Leão, qual é a explicação pra gente? O que você pode nos dizer? Malta, a Polícia Militar diz que foi acionada para atender uma briga em um bar que fica lá no setor de indústria e abastecimento do Guará. Este homem aí que aparece nas imagens de azul, ele estaria ameaçando lá os funcionários, os clientes, muito agitado. E quando os policiais militares chegaram, ele não concordou com a abordagem, que é justamente esse momento que a gente vê aí nas imagens, onde tem 6 policiais, algumas pessoas ali sendo abordadas e esse homem. O início do vídeo parece que ele está ali discutindo com o policial e de repente a situação sai do controle. A gente vê os policiais ali usando o spray de pimenta para tentar imobilizar esse homem, aí eles partem para cima e tem esse chute. Segundo os policiais militares, Malco, depois desse chute aí, esse homem ele chegou a ser levado para o hospital, passou por exames, mas não teve ali uma lesão, nada grave, e aí ele foi levado para a delegacia, onde foi autuado por desacato, por ameaça. Inclusive, o porta-voz da Polícia Militar, o Major Michelo, mandou um vídeo para a gente explicando os detalhes dessa situação e que mais. O caso também vai ser apurado pela Corregedoria da Polícia Militar. Vamos ver. Chegou uma chamada para a Polícia Militar, onde um homem estava ameaçando, estava extremamente agressivo contra funcionários de um bar, garçons e as pessoas que estavam lá, famílias que estavam nesse bar, tinham até crianças. E a Polícia Militar foi até o local e conseguiu identificar esse homem, foi abordar esse homem resistiu, não aceitou a abordagem dos policiais, desacatou os policiais, desobedeceu, os policiais tiveram que usar a força para conter este homem.
e antes que ele agredisse as pessoas. A Polícia Militar conduziu esse homem para a delegacia, de lá foi para o hospital. Lá no hospital não constatou-se nenhuma lesão. Ele voltou para a delegacia, onde foi autuado por desobediência e por desacato. Todas as circunstâncias dessa ocorrência estão sendo analisadas já pela Corregedoria. Pois é, malta, mais uma confusão que começa ali no bar, uma briga generalizada, a Polícia Militar foi acionada, este homem foi autuado e agora, claro, a conduta desse policial militar aí também, esse chute, tudo vai ser avaliado pela Corregedoria da Polícia Militar para saber se ele ultrapassou ali o limite, né? Que a gente vê nas imagens, o homem chega a cair no chão, toda essa conduta desse policial já está sendo apurado pela Corregedoria da Polícia Militar, malta. Tá bom. Obrigado, Maicon. A Federação Única dos Petroleiros pediu que o Ministério Público Federal investigue se existe relação entre os diamantes que foram dados de presente pela Arábia Saudita para o governo Bolsonaro e a venda de uma refinaria brasileira para um fundo árabe, venda que aconteceu também no governo do Jair Bolsonaro. A Controladoria Geral da União vai apurar se servidores tentaram liberar as joias apreendidas com um assessor do Ministério das Minas e Energia. A investigação vai apurar se servidores públicos tiveram envolvimento na tentativa de ingresso no Brasil, sem declaração, das joias avaliadas em mais de 3 milhões de euros, 16 milhões de reais em outubro de 2021. A CGU disse que o procedimento pode resultar num processo disciplinar e, se ficar comprovada a infração, os servidores poderão ser punidos. As joias de diamante, um presente do governo da Arábia Saudita, foram apreendidas na mochila de um assessor do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que voltava do Oriente Médio, assim como uma estátua de cavalo que chegou quebrada. As peças não tinham sido declaradas, o que deve ser feito para qualquer bem com valor acima de $1.000. Um outro assessor teria passado pela fiscalização aduaneira com o segundo conjunto de joias, que não foi declarado e nem apreendido. Esse conjunto masculino, com relógio e caneta, também um presente do governo saudita, teria ficado por mais de um ano num cofre do Ministério de Minas e Energia. Os dois militares que acompanhavam o ex-ministro Bento Albuquerque não poderão ser investigados pela CGU porque têm regimento próprio. A Controladoria vai apurar a conduta de servidores que estavam na missão do governo brasileiro e dos funcionários da Receita Federal que teriam tentado a liberação das joias. Entre os investigados está Júlio César Vieira, que até dezembro do ano passado era chefe da Receita Federal. Ele assumiu a função no lugar de José Tostes, que foi exonerado do cargo 2 meses depois da apreensão dos diamantes em Guarulhos. Nesta terça-feira, a Federação Única dos Petroleiros encaminhou ao Ministério Público Federal um pedido para que seja investigada a eventual relação entre as joias doadas pelo governo árabe e a venda da refinaria Landulfo Alves, na Bahia, para o Fundo Soberano de Abu Dhabi. Nós precisamos ter na mesa, às claras, a população brasileira, o que ocorreu nesse episódio. Se há uma relação entre uma coisa e outra ou não. Se há algum tipo de propina nesse processo de privatização da refinaria ou não. A concessão de presentes para a presidência da República foi alvo de uma apuração feita aqui pelo Tribunal de Contas da União ainda em 2016 e que constatou falhas na gestão de acervos privados. O sistema não tinha, por exemplo, valores de alguns presentes recebidos e entre aqueles que constam do registro, nenhum chegava à estimativa dos diamantes. Diante da falta de controle, o TCU estabeleceu novas regras que não foram cumpridas no episódio recente. O TCU usou como exemplo, no processo de 2016, a hipótese de um chefe de governo presentear o presidente da República com justamente uma pedra valiosa e diz que não é razoável imaginar que esse presente será incorporado ao patrimônio privado da autoridade. O SBT confirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu aquele segundo estojo ali com joias masculinas na residência oficial no dia 29 de novembro do ano passado. Antes, essas joias ficaram mais de um ano no cofre do Ministério das Minas e Energia. Bolsonaro não foi localizado para comentar. O ataque ao prédio dos 3 poderes em Brasília completa 2 meses e a Polícia Federal segue à procura de invasores e financiadores. Outros 3 envolvidos nos atos foram detidos ontem. Os 3 presos que participaram da invasão aos prédios dos 3 poderes são de Minas Gerais.
Kennedy Alves, de Alpinópolis, Edmar Miguel, conhecido como Miguel da Laranja, de Areado, e Aline Cristina Monteiro Roque, também de Areado. Policiais federais ainda cumpriram 7 mandados de busca e apreensão em Minas e 1 no Paraná. Nesta terça-feira, durante a comemoração de 30 anos da Advocacia Geral da União, autoridades lembraram dos atos golpistas e defenderam a democracia. Não podemos ser omissos diante desses graves fatos que, em última análise, objetivam inverter os rumos da civilização, colocando-a em perigo. Um país só evolui quando as suas instituições são fortes. Um país só sobrevive a crises quando as suas instituições são maiores que as pessoas que ocupam os cargos. O ministro Gilmar Mendes, do STF, defendeu a regulação das redes sociais. É fundamental que as plataformas sejam legalmente responsabilizadas por suas ações ou por suas omissões. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, e o ministro Alexandre de Moraes visitaram nesta segunda-feira a penitenciária feminina do Distrito Federal, conhecida como Colmeia. A visita foi classificada como institucional, com o objetivo de verificar as instalações. No espaço, cerca de 200 mulheres estão detidas por envolvimento com os atos golpistas de 8 de janeiro. A defesa do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, afirmou que ele não vai comparecer à CPI dos atos antidemocráticos na CLDF. Ontem, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, já tinha permitido que o ex-secretário ficasse em silêncio durante a audiência. O depoimento de Anderson Torres estava previsto para amanhã, mesmo dia em que a ex-subsecretária da pasta, Marília Ferreira de Alencar, será ouvida. Os distritais querem saber até onde e qual teria sido o envolvimento da ex-subsecretária nos atos de vandalismo que acabaram com a invasão e a depredação da sede dos 3 poderes no dia 8 de janeiro. Feirantes que estavam expondo vários produtos dentro de uma feirinha ali na Câmara Legislativa do Distrito Federal, veja só você, tiveram os itens furtados durante a madrugada. Foram levadas semijoias, produtos cosméticos e até roupa íntima. Imagina só, um lugar onde tem vigilância, um lugar monitorado por câmeras de segurança, e os criminosos não se intimidaram em levar as coisas das feirantes que estavam ali trabalhando. A Kátia Gomes está com a gente ao vivo. Kátia, qual foi o tamanho desse prejuízo? Mas é impressionante, hein? Pensar que aí na Câmara Distrital, com vigilância, com câmera de segurança, eu acho que as autoridades de segurança aí da CLDF vão apurar e vão acabar chegando até esses ladrões, porque um lugar cheio de câmera como esse aí pode ter flagrado alguma manifestação suspeita, né? Exatamente, Malta. Agora vai começar todo um trabalho de investigação, né? E o prejuízo foi muito grande. Primeiro eu vou mostrar para vocês, porque a feira ainda está acontecendo. E ela fica aqui, olha, vocês podem perceber, tem joias, tem bolsas, tem sapatos, tem roupas, tem diversos produtos. E ela fica aqui numa área que é aberta. Eu vou pedir até para o Magno Serra mostrar para vocês aqui do lado de fora, né? Que é aberto e, assim, claro que o muro ali é bastante alto, mas logo ali na lateral, a gente estava passando aqui, vendo, percebendo, existe sim uma abertura de fácil acesso. Só que as feirantes, elas não sabiam que tinha sim uma passagem para a rua e o pessoal que trabalha aqui na Câmara Legislativa garantiu a segurança, né? Eu vou conversar inclusive com uma das vítimas, que é a Ana Maria Soares, que está aqui ao meu lado, porque ela foi uma das mais prejudicadas com a ação dos criminosos. O estande dela está aqui, inclusive está coberto, porque eles levaram praticamente tudo, né? Tudo, não sobrou absolutamente nada. Você trabalha com semijoias. Boa tarde, eu trabalho com semijoias, acessório. Na noite, nós saímos daqui às 17h10 de segunda-feira. E quando retornei ontem, me deparei com essa situação aqui que vocês já viram. E o que eu quero é uma resposta. Eu quero as imagens das câmeras, porque aqui é repleto de câmeras, se vocês observarem. Tem inclusive uma bem ali, olha. Pedi para o Magno mostrar para vocês. Tem uma câmera enorme bem ali.
Exatamente, essa câmera aqui, ela é uma câmera que ela está praticamente em cima da minha mesa. Então ela filmou tudo, deu para ver a pessoa, porque a pessoa que veio para pegar, ela veio para pegar a minha mercadoria. E eu preciso de uma resposta, eu preciso que eles como foi assegurado que podíamos deixar aqui, eu quero também que eles me ressarçam das minhas mercadorias, que se eles já encontraram a pessoa, eu preciso da minha mercadoria, porque é o meu ganha-pão, eu vivo disso. Tá? Eu vivo disso, são anos de trabalho, de investimento e eu não estou aqui querendo nada de ninguém, eu quero apenas o que é meu. Você já calculou o seu prejuízo? Olha, eu não posso nem falar em valor, porque se vocês olharem nas câmeras, nas filmagens, vocês vão ver que é um valor inestimável, porque são peças que passam por um banho em metal precioso, então não é bijuteria, são acessórios que têm pedrarias, né? Tem todo um tratamento naquelas peças, então não são bijuteria. Bijuteria é baratinho, mas isso aqui não é qualquer valor. É muito alto, né? E agora, para continuar a trabalhar, né? Continuar trabalhando, você já não consegue mais. Exatamente, está difícil para mim voltar a trabalhar. Eu tenho clientes que me acionam todos os dias para eu estar atendendo. Eu tenho equipe de campo que eu preciso atender a minha equipe. Então eu investi toda uma vida aqui e trouxe basicamente tudo. Ficou algumas coisas porque eu tive a sorte de deixar algumas coisas em casa. Mas para minha infeliz sorte, tudo que ficou aqui foi levado. E, além de você também, outras feirantes foram também roubadas, né? Tiveram ali os objetos furtados. Exatamente, Kátia. Teve mais expositoras que levaram objetos, né? E todo mundo aqui vive da venda, nós somos comerciantes e vivemos da venda. Então, elas precisam, né, desse respaldo da Câmara, né, do segurança, tem polícia aqui e é isso que nós queremos. Inclusive, eu vou conversar com uma outra aqui, a Luzandra, ela está bem aqui, Malta, porque ela também foi vítima. Ela trabalha vendendo lingeries e o prejuízo dela foi mais de R$2.000 em mercadorias, não foi isso, Luzandra? Isso mesmo, Lussandra. Boa tarde a todos. Então, a gente chegou ontem aqui e aí tinha acontecido isso. Primeiro, a moça, a colega da gente do lado, percebeu que tinham mexido na mala dela, levaram a mochila, mas a maquininha. Aí logo depois eu percebi, né? Senti falta dos perfumes, umas camisolas e uns baby doll. Então foi uns R$2.300 o meu prejuízo. E questão do buraco ali, da abertura, isso não tem nada a ver. Eles deram total segurança, falando que poderia deixar as coisas aqui. Então isso não tem nada a ver, porque a gente está dentro da Câmara Legislativa, né? E é isso. Aí o que vocês questionam é isso. Será que tinha alguém ali na madrugada fazendo a segurança daquela passagem ali que é aberta? Eu não sei. Eu só sei que a gente está esperando um retorno da Câmara Legislativa para passar para a gente. Também trouxe a maca, eu trabalho com o método Renata França, trabalho com a estética corporal e facial, e aí já fiz vários atendimentos e a gente está esperando. Eles fecharam ali, a gente está esperando o retorno deles para falar, para ressarcir, para ver o que eles falam para a gente. Lussandra, eu vou até aproveitar e vou dar a nota, né? Porque nós recebemos, sim, uma resposta da Câmara Legislativa sobre essa situação. Ela disse o seguinte, que foi registrado um boletim de ocorrência na Polícia Civil, que o local é vigiado e monitorado por câmeras. A Polícia Legislativa da Casa está analisando as imagens e apurando os fatos. A equipe está autorizada a entrar e fazer a matéria, né? Então nós estamos aqui com a autorização deles e é isso. Eles vão agora investigar e apurar o que aconteceu, como que esses criminosos conseguiram entrar aqui, né? A situação realmente vocês estão chateadas, vocês estão, claro, que continuam trabalhando, vendendo. Essa feira, inclusive, é em comemoração ao dia de hoje, que é o Dia Internacional das Mulheres, não é isso? Sim, é em comemoração ao Dia das Mulheres. A gente, inclusive, eu montei a marca ali, trouxe as lingerie, as melhores, a lingerie de luxo, o estoque da gente, né? Ela, na verdade, trouxe todo o estoque dela e simplesmente carregaram tudo. Ela ficou desesperada, chorando. E a gente também se sensibilizou por ela, né? Porque foram de 3 pessoas que pegaram as coisas. Então, foi assim, a dedo, eles escolheram para pegar as coisas melhores. O seu material, aí teve também uma outra que teve a bolsa e a maquininha, que foram furtadas, e a Ana Maria, que teve ali, infelizmente, todas as joias, com um valor altíssimo,
também foram furtadas. Sim, todas as joias dela pegaram todas, prata, aço, tudo, todas as joias. E as minhas lingerie de luxo e os perfumes que levaram. Levaram só mesmo escolhendo mesmo a dedo. Você também vai tentar ser ressarcida, né? Porque sua mercadoria não tinha seguro. Sim, como eu te falei, a gente está esperando a resposta deles, a gente foi lá, registramos e tudo, registramos o BO, eles falaram qualquer coisa que a gente sentisse mais falta e tal, era para lá, para resolver, eles pegaram o telefone da gente e a gente está esperando a resposta deles. Vou até voltar aqui e falar um pouquinho com a Ana Maria, né, em relação a essa situação, porque hoje você veio aqui para dar entrevista pra gente, não foi, Ana Maria? Porque infelizmente, pelo que a gente está vendo ali, a sua banca está fechada, você não consegue trabalhar, prejuízo enorme. É isso mesmo, Kátia. E assim, estimam um prejuízo de R$200 mil, né? Então é muito dinheiro, principalmente para nós, trabalhadoras, e principalmente numa data como a de hoje, que é uma data de se comemorar, né? Então, assim, nós aqui, particularmente, nós não temos o que comemorar hoje, né? Nós temos que agradecer porque estamos vivas, estamos bem, com saúde, porém, né, preocupada como que vai ser, né? Eu, particularmente, eu tenho que recomeçar. A verdade é essa. Deixa eu tirar aqui uma dúvida. Eu tô vendo que tem essa banca aqui, que é de uma colega sua. Sim. Esse material também estava aqui, eles não levaram absolutamente nada, não mexeram nessas joias. Perguntar, qual que é o seu nome, desculpa? Marise, você não deixou suas joias aqui? Não, eu levei para casa. Eu não deixo, porque eu já tenho medo, né? Eu não confio. Mesmo que eles só falaram que podia, mas eu não deixei. Não confio. Então você teve realmente muita sorte, né, Ana Maria? Infelizmente, né, você confiou porque te deram a garantia de que seu material, suas joias, seu trabalho estaria seguro aqui, até porque é a Câmara Legislativa do DF, né? Eles têm policiamento, tem a Polícia Legislativa que faz a segurança. Então, em nenhum momento passou pela sua cabeça que isso poderia acontecer? Não, não passou de jeito nenhum. Pelo contrário, eu me senti super segura, vi polícias passando aqui, muito segurança, realmente eu vi segurança. Desde a hora que eu entrei pela garagem, né? A gente passou o CPF há alguns dias e teve, sinceramente, eu tô assim, não tem palavras, né, para mensurar o que aconteceu, a situação. E, principalmente, o que a gente precisa é de uma resposta. Eu quero as imagens das câmeras, né? Como pessoa, como vítima, eu tenho esse direito. Né? Eu já fiz tudo que me pediram, foi feito, fiz BO, tudo certinho. E eu preciso que essa pessoa seja localizada com a minha mercadoria. Eu preciso que a polícia vá atrás. Eu sei que a polícia tem muita coisa para fazer, mas eu não estou falando de 10 reais e nem de 10 mil. Eu estou falando de um valor, né, do meu ganha-pão, tá? Então eu preciso desse respaldo, eu preciso de uma resposta, é só isso que eu quero. Tá certo, então muito obrigado pelas suas informações. É isso, Malta, a gente continua acompanhando, né, qualquer novidade, a gente vai trazer assim aqui no SBT Brasília, principalmente se eles divulgarem essas imagens desses criminosos, né, que levaram todas essas mercadorias aqui na feirinha, que fica dentro da Câmara Legislativa do DF. Não, gente, ó, que coisa mais chata, viu? Que também, né, os nossos parlamentares lá da CLDF possam se unir nessa pressão, nessa cobrança para que a polícia ajude essas moças aí. Sabe por quê? Eu acho que não que ela mereça mais atenção do que qualquer outra pessoa que é vítima da violência, né? Somos todos cidadãos iguais e temos os mesmos direitos. Mas me impressiona muito o atrevimento do ladrão que acessa um prédio policiado, vigiado e importante, como o da CLDF, e consegue praticar isso. Quer dizer, esse nível de atrevimento, ousadia e abuso do bandido é o que vai nos assustando mais, porque mostra que eles realmente não estão muito preocupados em serem punidos. Então, encontrar a pessoa que praticou esse furto, devolver a mercadoria dessa nossa amiga telespectadora, permitir com que ela volte a trabalhar em paz, é até exemplar para mostrar, olha, tem limite, tá? Bandido não pode sair fazendo tudo que quer, não, por mais que as coisas no Brasil hoje em dia estejam levando a esse entendimento. Ô, Kátia, rapidinho aqui, aproveitando que você está com a gente, deixa eu te dar parabéns pelo Dia Internacional da Mulher, dizer para você que está aqui no vídeo que você representa uma equipe gigante, né? Você está no vídeo, mas tem muita gente aqui no bastidor. Importante a gente contar isso para as pessoas em casa, né? Aqui no SBT, as mulheres realmente são a esmagadora maioria, nós homens somos poucos aqui.
Obrigada, Malta, obrigada. E parabéns também, né, a todas as mulheres, né? Somos mulheres guerreiras. Como a gente sempre fala, né? Não é só o nosso dia, não é só hoje, né? Todos os dias. Mas é bom ser lembrada, assim, uma data, né, importante que marca aí o nosso reconhecimento, né, Dia Internacional da Mulher. Então, parabéns a todas as mulheres. E no seu caso especificamente, eu quero até dividir com as pessoas em casa que o seu olhar sensível, né, inteligente, perspicaz, também tem proporcionado que nas entrevistas que a gente faz e a gente lida com temas muito difíceis, né, você possa ajudar o nosso público a sentir a verdade daquilo que está acontecendo, até porque, além de mulher, você é uma trabalhadora, uma cidadã, você é mãe, né, enfrentou tanta coisa, está aqui hoje lutando, então pode transmitir para as pessoas em casa o nosso noticiário com um olhar ainda mais verdadeiro, humano e compatível com a realidade. Então, um beijo, a gente gosta muito de você, como gostamos de todas que trabalham aqui com a gente. Obrigado. Deixa eu continuar aqui o jornal, gente, porque essa história agora é impressionante. Uma motorista atropelou um homem sem ver, né, e arrastou o corpo dele por mais de 20 quilômetros, sem perceber. Ela contou para a polícia que até sentiu uma batida ali no meio da rodovia. Estava escuro, estava chovendo, mas só percebeu que se tratava de uma pessoa quando chegou em casa e a filha viu esse homem com a perna para fora assim do carro. Maicon Leão está com a gente, tem as informações. Maicon, os bombeiros tiveram que desmontar o carro para remover o corpo dessa pessoa. Foi mal, boa tarde para você, para todo mundo que está ligado no SBT Brasília. Foi necessário ele tirar a roda, porque esse homem acabou ficando preso na estrutura ali do carro, até mesmo para ele conseguir ser arrastado aí essa distância que você falou, maior que a distância de uma ponta a outra da asa sul e da asa norte, cerca de 20 quilômetros. Para quem está em casa entender, esse caso aconteceu, era mais ou menos 11 horas da noite, entre 10 e 11 da noite. Essa mulher vinha acompanhada da filha ali pela BR-040, no sentido Cristalina, Brasília, mas dentro aqui da cidade de Lusiânia mesmo. No meio daquela estrada ali, Malta, chovia, estava escuro e ela só percebeu no momento que ela passou por cima de alguma coisa. E aí elas ficaram naquela situação, se era um galho, se era alguma coisa, e no meio desse caminho a filha começou: mãe, e se foi alguém? E se a gente atropelou alguém? E aí essa mulher preocupada, as duas ali, começaram a ligar então para o Corpo de Bombeiros e também para a concessionária que administra a rodovia. E aí no meio dessa ligação ali, dessa comunicação, do pedido de socorro, ela percebeu que passou uma viatura da concessionária que administra a rodovia justamente indo para aquele local, até porque nesse momento, Malta, eles não sabiam ainda, mas a concessionária já tinha recebido ali um pedido de um homem que estaria meio que tentando se jogar ali na frente dos carros. Então, ela na conversa ali percebeu que o socorro já estaria ali, não se sentiu segura, confortável para descer ali na rodovia, porque primeiro estava escuro, chovendo bastante e já tinha chegado ali a viatura no local. Ela então decidiu ir para casa. Está a cerca de 20 quilômetros de distância do local em que esse atropelamento aconteceu para a casa dela. No momento em que ela chega lá, essa filha vai desembarcar, Malta. No que ela abre a porta, ela se depara com essa cena que a gente está vendo aí nas imagens. As pernas saindo ali bem pela porta do passageiro. Então, no que ela abre, ela se depara com os pés da vítima ali. As duas entram em pânico, desesperadas, ligam para o socorro. Aí chega o Corpo de Bombeiros, chega a Polícia Militar, mas infelizmente esse homem já estava sem vida. Quem vai explicar para a gente os detalhes dessa ocorrência, como tudo aconteceu, é o Major Eberson, ele que é o comandante do batalhão do Corpo de Bombeiros aqui de Lusiânia. Major, uma situação inusitada que até agora ainda não dá para entender ao certo como tudo aconteceu. Mas ela chegou a entrar em contato logo após esse atropelamento ali na rodovia, sem saber ao certo o que tinha acontecido. Boa tarde. Boa tarde, Malta, a todos que nos assistem. Foi exatamente isso que ela nos relatou, né? Que ela estava ligando para a gente naquele momento em que ela havia atropelado alguma coisa, que a filha dela, inclusive, achava que poderia ser um corpo. Então ela parou, estabilizou o veículo logo à frente, parou, nos acionou através do telefone 193 e ela, enquanto estava falando conosco, percebeu que a Via 040, né, a concessionária já estava chegando com a ambulância ali também. Possivelmente já havia sido chamado também, acionado, né, por outras pessoas. Então ela chegou nesse momento também e ela, percebendo ali que essa viatura já tinha chegado, ela acabou indo para a casa dela. Então o pessoal da Via 040 ficou procurando esse possível corpo que já tinha sido acionado lá. Mas não achou a não ser botas, um par de botas e também dinheiros ali espalhados, né? E ficou procurando ali por cerca de quase uma hora, entre mais ou menos 11h15 até meia-noite, meia-noite e 5. Foi quando nós fomos acionados pela segunda vez para ir na casa dela, porque
possivelmente estaria ali parte do corpo dela, porque até então ela imaginaria que seria só parte do corpo, só uma perna que estava ali. Aí quando nós chegamos, percebemos que o corpo inteiro estava ali e foi quando nós precisamos, inclusive, retirar a roda para retirar esse homem. E o mais curioso, digamos assim, que apesar dessa longa distância, o corpo não estava totalmente deteriorado, como se tivesse sido arrastado por muito tempo, exatamente em função da chuva, do óleo que fica na pista, então ele estava ainda em boas condições. Major, a gente está falando, é uma distância muito grande, 20 quilômetros, como o senhor falou, o corpo não se deteriorou, mas como que esse corpo ficou preso no carro ao longo dessa distância toda? Como o senhor disse, foi necessário tirar a roda ali, aonde ao certo esse homem acabou ficando preso ali na estrutura? Quando nós chegamos lá, nós percebemos que o braço dele estava preso ali na balança da roda, ali, naquela parte que tem um vão e onde ele acabou prendendo o braço por algum motivo, na parte da frente ali do carro. Major, quando as equipes do Corpo de Bombeiros chegaram lá na casa dessa condutora, como é que ela estava? Porque como a gente ficou sabendo, ela ficou extremamente abalada. Afinal, você abre a porta do carro, se depara com parte de um corpo, que era o que ela acreditava ali naquele momento, né? Exatamente. Primeiramente, como você já havia dito, a filha dela abriu e verificou que havia uma perna ali, então pensou que era só uma parte do corpo. Aí falou para ela e as duas realmente entraram em pânico, ligaram o pastor, e o pastor ligou também para a polícia militar, ligou para a gente, e eles ficaram bastante abalados, acabaram descendo pelo outro lado do carro, para evitar inclusive olhar para aquilo ali, e foi quando nós chegamos lá e verificamos que o corpo estava inteiro lá no local. Aí foi feito esse trabalho ali de remoção e aí já assumiram as outras autoridades como remoção do corpo, né? Exatamente, aí a polícia técnica científica, né, então para identificar ali o corpo e também para verificar as reais causas da morte desse jovem, né, que tinha aproximadamente 31 anos. Major, obrigado pela sua participação aqui no SBT Brasília. Malta, como o Major adiantou, nós recebemos agora há pouco a identificação deste homem. Ele tinha apenas 31 anos de idade, Douglas. Ainda não se sabe o local certo em que ele morava ali na região, mas não seria um andarilho. Como a gente disse, a concessionária ela já tinha sido acionada pouco tempo antes, justamente por outros motoristas que passavam ali, que estranharam a situação de um homem às margens da rodovia, isso cerca de 10, 20 minutos antes do horário descrito por essa condutora para que ela tenha atropelado esse homem. E aí eles já tinham anunciado para a concessionária, informado essa situação, que existia um perigo ali na rodovia, e foi justamente por isso que coincidiu justamente o momento em que ela entra em contato com as autoridades ali, com a chegada dessa ambulância ali da via 040. E aí, como o Major já tinha adiantado pra gente, Malta, eles foram à procura realmente de um corpo ali na rodovia, só que eles não encontraram. Se depararam apenas com essa bota que a gente vê aí nas imagens, cerca de R$ 237 em espécie, mas não encontravam a vítima, nenhuma outra situação ali no local. Então eles começaram ali, continuaram as buscas por cerca de 1 hora ali para tentar localizar. Só depois veio essa informação de que a condutora acabou arrastando esse corpo até a casa dela. E aí, Malta, depois dessa situação ali que o Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer a remoção do corpo, deram início às investigações. O caso está sendo investigado pela primeira DP de Lusiânia, já foi aberto inquérito policial, a priori por homicídio culposo, e a gente conversou agora há pouco com o delegado que está à frente do caso. Vamos ver. Nós trabalhamos agora com a investigação no sentido de saber se esse corpo já havia sido atropelado ou já havia sido vitimado antes dessa senhora ter passado por cima, o que em tese realmente é o que aconteceu. Nós acabamos de saber agora da identificação dessa vítima. O policial está lá no IML agora, daqui a alguns minutos eu já vou ter a qualificação dessa vítima. Aí nós vamos estudar o perfil dessa vítima, ele trabalhava na região, o que ele estava fazendo ali, para a gente tentar descobrir aí como que ele veio a óbito. Okay? Ele já tinha, por exemplo, outro veículo tinha atingido ele antes, até porque a concessionária que administra a via 040 já tinha recebido ali algumas mensagens que nesse trecho ali, falta saber se exatamente nesse ponto, já tinha uma outra situação ali também de risco. Isso, algum usuário da 040, um outro motorista, entrou em contato, nós não sabemos o horário exato, mas naquele período dizendo que tinha visto uma pessoa tentando se jogar na frente de carros. Então vamos apurar direitinho se é naquele perímetro, o horário, e para poder chegar nessa pessoa, se foi ele ou não, essa vítima.
A polícia não trabalha com essa primeira hipótese de, por exemplo, essa mulher tenha atropelado esse homem. Até porque no carro ali não tem indício de, por exemplo, de um atropelamento com a pessoa em pé. Que se estivesse em pé, a gente estava até conversando com alguns agentes, essa marca ficaria no capô, ficaria ali no vidro, mas o carro não tem detalhes no capô nem no vidro, somente na parte de baixo. Então a possibilidade é realmente essa, de que esse homem já estava caído ali na pista, como chovia bastante, isso atrapalha a visibilidade do condutor. Então essa mulher acabou não conseguindo ver ao certo que estava ali no meio da rodovia, atropela. No primeiro momento pensa ser um galho, um tronco, alguma coisa, mas a filha ali de 22 anos, preocupada com a situação, na dúvida, levanta aquela possibilidade sempre da pior hipótese, que infelizmente foi o que aconteceu. Mãe, e se for uma pessoa? E aí ali elas decidem entrar em contato com as autoridades, pensam inclusive, Malta, que já tinham feito a parte delas justamente de pedir o socorro para ajudar essa pessoa. Só quando chegam em casa que elas têm aquela surpresa de abrir a porta e se deparar com as pernas desse homem, Malta. Que desespero, né, gente? Pessoal, o saque do dinheiro esquecido nos bancos começou ontem. Foi tanta procura que a fila virtual chegou a 300 mil pessoas. Mas ó, preciso tomar cuidado, tá? Com golpe. O tempo de espera chegou a 3 horas pela alta demanda. Uma mensagem no site pedia ao usuário para aguardar. A demora caiu para 30 minutos no início da tarde. Eu tenho um dinheiro na poupança, né, que meu pai fez quando eu era menina ainda. Segundo o Banco Central, os recursos vão ficar à disposição dos usuários pelo tempo que for necessário, até que todos com dinheiro para receber sejam atendidos, sem necessidade de agendamento. No total, são 6 bilhões de reais. 38 milhões de brasileiros e 2 milhões de empresas têm direito ao resgate. A maioria tem encontrado pequenos valores, até mesmo alguns centavos apenas. Já na metade da tarde de hoje, eu consegui saber que eu tenho 76 centavos para sacar. É meu, está sendo devolvido, vou resgatar. A página para consulta é exclusiva, valoresareceber.bcb.gov.br. Ao clicar Sistema de Valores a Receber, será preciso fornecer o CPF, no caso de pessoa física, e o CNPJ, se for empresa. É permitido o saque dos recursos também por herdeiros e representantes legais dos falecidos. Se houver quantias a receber, a pessoa será encaminhada para uma sala de espera virtual. Ao final das etapas, vai ser preciso fornecer uma chave Pix e aguardar o depósito feito em até 12 dias. Este especialista em direito digital alerta para golpes na internet. Para fixar somente um site, você consegue verificar. Só não caia nos e-mails e nas propostas através de telefone e através de outras situações. Quase 2 milhões de vacinas contra a Covid-19 tiveram que ser queimadas no ano passado, né, incineradas, porque perderam a validade antes de serem distribuídas pelo Ministério da Saúde. A constatação foi feita pelo Tribunal de Contas da União, que pede o ressarcimento de quase R$1 milhão pelo prejuízo aos cofres públicos. A destruição das vacinas foi descoberta numa investigação do TCU a partir de uma denúncia de irregularidades na distribuição de imunizantes pelo Ministério da Saúde, apresentada por deputados federais. Em novembro de 2021, o Brasil recebeu uma doação de mais de 2 milhões de vacinas para serem distribuídas pelo país. Na época, o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez o anúncio da chegada pelas redes sociais e agradeceu a parceria com os Estados Unidos. O documento do TCU afirma que as doses da AstraZeneca estavam com prazo de validade curto, menor do que 3 meses, que não havia estratégia de utilização em tempo hábil e também não foi considerado o período que seria gasto com questões burocráticas e com a distribuição. Do total de vacinas doadas, apenas 282 mil chegaram aos estados. O restante, quase 2 milhões, foi incinerado por estar fora da validade. Quase R$1 milhão foram gastos com transporte, documentos para a entrada do produto no país, armazenamento e depois a queima das vacinas. O TCU deu até a semana que vem para que 3 pessoas que ocupavam cargos de chefia no Ministério da Saúde e autorizaram a doação apresentem uma defesa ou paguem pelos prejuízos aos cofres públicos.
O TCU considerou responsáveis pelo erro Rosana Leite de Mello, então secretária extraordinária de enfrentamento à Covid, Danilo de Souza Vasconcelos, ex-diretor de programa da Secovid, e Ridalto Lúcio Fernandes, ex-diretor do Departamento de Logística em Saúde. O Tribunal de Contas da União também pediu que a atual gestão do Ministério da Saúde envie até a próxima sexta-feira um levantamento sobre a quantidade de vacinas contra a Covid em estoque, a data de validade e o número de doses que já foram descartadas para prevenir o desperdício de recursos públicos. Nós tentamos contato com o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, não tivemos resposta. Também não conseguimos localizar as defesas dos 3 ex-diretores do Ministério citados pelo TCU. 8 de março, uma data importante no calendário do planeta, é o Dia Internacional da Mulher, que remete às reflexões das conquistas, mas sobretudo dos desafios ainda existentes, dos problemas enfrentados por elas. Essa data foi instituída em meados da década de 1920, depois de protestos de grupos de mulheres trabalhadoras nos Estados Unidos e na Europa. Elas queriam direitos iguais, melhores condições de trabalho, lutavam contra a fome e protestavam contra a Primeira Guerra Mundial. Fatos históricos à parte, aqui vai nessa reportagem a nossa homenagem às mulheres do DF e de todo o país, que está agora nesse VT e que mostra um projeto de sucesso para transformar ambientes simples em mais alegres e inspiradores. A artista plástica Cassandra Castro trabalha como arte educadora em uma escola infantil. Há 2 anos, ela foi convidada por uma amiga, que é assistente social, para mergulhar em um projeto diferente: transformar ambientes de forma solidária e gratuita. O projeto começou com sonhos, todas nós do grupo temos um determinado talento. Uma desenha, uma pinta, uma decora. A outra tem uma questão social, que busca, recolhe, pega. Então, a gente juntou esse conjunto de pessoas para fazermos alguma coisa. Isso se intensificou com a pandemia, porque, de repente, tinham pessoas que eram obrigadas a ficar em casa e suas casas não eram tão interessantes, suas casas não eram tão aconchegantes. Cassandra é responsável pela pintura no projeto Mulheres que Rendem. Mas ela não faz tudo sozinha, pelo contrário, conta com uma ajuda especial. A Gabriele divide o quarto com 2 irmãs e foram elas quem coloriram a parede. Eu gostei. Por quê? Porque ficou bonito. Esse vídeo é de como era antes da reforma e como ficou logo após a entrega do desenho. O projeto não é apenas pintar paredes, vai muito além disso. Ele transforma todo o cômodo. Aqui, por exemplo, não tinha forro, piso. O guarda-roupa era metade do tamanho desse e as 3 irmãs, elas dividiam apenas uma cama. Tudo isso aqui elas receberam de doação. Era casa muito engraçada, que não tinha teto, não tinha nada. A parede era crua, teve que rebocar, o piso foi doado, o teto foi doado, as camas, o guarda-roupa, a cômoda, os livros, os brinquedos. O quarto dos meninos também passou por transformação. Ganhou desenhos nas paredes, móveis e brinquedos. E o que você achou das pinturas? Bonito. A Lilian viu o sonho de infância dela sendo realizado na vida dos 5 filhos. Mudou muita coisa, porque a Samira, ela gosta de desenhar, ela gosta bastante de ler. Então, com os livros, com as chegadas do livro, ela ficou muito feliz. Foi uma mudança muito grande na minha vida, na vida dos meus filhos, porque eles ficaram muito felizes com a mudança, porque conseguiram um teto, o forro, que é o que queriam também bastante, que é um conforto, porque quando chove, respinga e agora não. Sabe aquelas coincidências da vida? Pois é, sem saber, a Lilian foi contratada por uma das fundadoras do projeto e conseguiu retribuir tudo o que ganhou cuidando da mãe dela. Depois ela foi e me ligou e falei, não acredito não, que é você
Não acredito que você fez na minha vida, transformou a minha vida, a vida das minhas filhas. Me levantou um pouco a minha autoestima, porque a minha vontade era de fazer isso aqui, arrumar o quarto das meninas, e eu não tinha condições para fazer isso tudo. E então, assim, o meu momento de gratidão é muito bom trabalhar. Eu gostei muito de trabalhar com ela e eu me apeguei muito a ela, entendeu? Além de casas, o trabalho já transformou um brechó e até um canil. Agora, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Jardim Botânico vai ganhar uma cara nova, com a ajuda das mulheres que rendem. E o Jardim Botânico estava precisando de uma pintura. Em alguns espaços lá, um deles vai ser o banheiro público, que é uma casa lindinha, toda branquinha. Aí, eles estavam procurando. Então, nós somos as mulheres que rendem. Nada mais justo do que as mulheres que rendem fazer um trabalho no Dia Internacional da Mulher, para o Dia Internacional da Mulher, no Jardim Botânico, que faz aniversário no dia 8 de março. Em 35 anos da Constituição de 88, o Brasil viu poucas mulheres, até hoje, no topo dos 3 poderes. Nesse período, a gente teve uma presidente da República e apenas 3 presidentes do Supremo Tribunal Federal. E nenhuma mulher ocupou as presidências do Senado ou da Câmara. Até porque, entre os deputados e senadores, elas são minoria no parlamento. Fica difícil, até hoje. Tem que votar e eleger mais mulher. Mas a partir de agora você vai ver as mulheres que são exceção a essa regra. Mulheres que com muito trabalho e dedicação estão rompendo os obstáculos do machismo no Brasil. Elas chegaram no mais alto posto profissional, lugares de destaque. No dia 12 de setembro, a ministra Rosa Weber tomou posse como a nova presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Juíza há 46 anos, ela é a primeira magistrada de carreira a assumir os cargos. O Superior Tribunal de Justiça e o Conselho da Justiça Federal também são comandados por uma mulher. A ministra Maria Tereza de Assis Moura tomou posse no dia 25 de agosto de 2022. E que esta corte continue a disponibilizar aos cidadãos, aos servidores e aos julgadores uma estrutura de ponta, a fim de que o tribunal cumpra com maestria a sua missão, promovendo a dignidade da pessoa humana e fortalecendo o Estado democrático de direito. Hoje, 11 mulheres ocupam cadeiras no Senado Federal e 91 foram eleitas para o cargo de deputada federal, o que representa 17,7% do total. Apesar do aumento do número de mulheres no Congresso em 2023, ainda há subrepresentação feminina em relação aos dados globais. A participação delas nos parlamentos é de 26,4% em média, segundo a União Interparlamentar, organização global que reúne quase 200 países. No ranking da mesma instituição, o Brasil aparece na posição número 146 na participação de mulheres na política, entre os 193 países analisados. Ou seja, ainda está muito longe do topo do ranking. No Executivo, 11 mulheres lideram os ministérios do governo Lula. Entre elas está a cantora Margareth Menezes, na pasta da Cultura, Marina Silva, Meio Ambiente, Aniele Franco, na Igualdade Racial, Simone Tebet, Planejamento e Sônia Guajajara, Povos Indígenas. Nós precisamos olhar para o presente e para o futuro e entender que ainda há muito a ser feito. Nós, mulheres, principalmente mulheres pretas, periféricas, mulheres com deficiência, indígenas, sofrem diariamente dificuldades, limitações que impedem essas mulheres de estarem aonde elas devem estar, que são espaços de poder, espaços de decisão, seja nos órgãos públicos, seja nas empresas privadas, no terceiro setor. E mais do que isso, nós precisamos ainda diariamente lutar contra todos os tipos de violência que nos acometem, sejam físicas, psicológicas, emocionais, sejam simbólicas, econômicas. A violência política de gênero, por exemplo, tem se alastrado pelas mídias, pela internet, e nós precisamos juntas e juntos, unidos,
trabalharmos para coibir e combater esses tipos de violência que impedem as mulheres de acessar esses espaços e até mesmo de se manter nesses espaços. Aqui no Distrito Federal, mulheres também têm se destacado em postos importantes. Celina Leão ocupa o cargo de governadora em exercício durante 3 meses, por causa do afastamento do governador Ibanez Rocha. Ela participou de uma sessão solene na Câmara Legislativa em que mulheres da segurança pública foram homenageadas pelo deputado distrital Roosevelt Vilela, que é subtenente do Corpo de Bombeiros. Para ele, a homenagem significa o reconhecimento ao trabalho e à capacidade das mulheres que atuam na área militar. Hoje, com a tecnologia, as forças de segurança, muitos ainda acham que forças de segurança é força física. Não necessariamente. Falei aqui do mergulho, nós temos exemplos no serviço de aviação, na polícia militar nós temos mulheres na área operacional, no BOP, no curso de operações especiais. Então, nas diversas áreas nós temos as mulheres e vocês estão demonstrando efetivamente a capacidade de vocês que, como diz uma frase que está sendo dita bastante, e ela retrata a realidade, o lugar da mulher aonde ela quiser estar. Então, assim, da nossa parte, como homem, está fazendo uma homenagem como essa, um reconhecimento, que seja exemplo para os outros companheiros de que a gente tem que vencer isso a cada dia vencer esse preconceito e avançarmos, numa sociedade mais justa, igualitária, onde todos têm seu espaço e vão exercer suas funções da melhor forma possível. Como disse o deputado Roosevelt Vilela, o lugar da mulher é onde ela quiser. O grande exemplo disso é a Jane Clébia, que conquistou um lugar na Câmara Legislativa do DF. A doutora Jane, conhecida também como a delegada, já foi enfermeira, professora, agente de polícia e agora é deputada distrital. Em todo o DF, 19.006 eleitores votaram na Jane. Agora, ela carrega um título importantíssimo. É a primeira deputada distrital negra a ocupar uma das cadeiras da Câmara Legislativa do DF. É uma responsabilidade. Quando delegada, eu já via isso, as pessoas se enxergavam no cargo que elas consideram importante. Então, no parlamento é a mesma coisa. Quero me colocar nesse lugar de representação. E aí buscar o outro lado, que é o político, que é o fortalecimento, que são as parcerias, para fazer valer tudo isso que as pessoas esperam de mim. O SBT Brasília, primeira edição, fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Amanhã a gente volta a se ver 15 para meio-dia, tá? Ao vivo. E agora é a hora do esporte. Tchau!